Bom dia. Bom, é um prazer recebê-los para mais um ciclo de palestras da UCT, dessa vez com um tema, né, de grande interesse para o nosso setor. Vamos falar sobre a questão da liderança, né, a importância do desenvolvimento de líderes para o negócio. E para fazer a abertura da palestra, eu vou convidar a Ana Rosa Bonilauri, que é a diretora da UCT e diretora de gestão de pessoas da FETranspor. Uma boa palestra a todos. Obrigada, gente. Bom dia a todos, mais uma vez, né, que eu não falei ainda. É um prazer imenso estar aqui com vocês e num tema assim que eu acho que estimulou todo mundo nesse tempo horroroso, cheio de problemas aí, a estar aqui com a gente, né? Fora quem está lá longe nos assistindo e que a gente acha que tem um público bacana também lá do outro lado. Falar sobre esse tema de liderança, eu acho que é um tema que tem estimulado não só a gente aqui que está aqui na FETranspor, mas como as empresas, né? Tanto é que essa acolhida, né, Mauro, é um sinal disso. A gente acredita que o desenvolvimento de líderes, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento das organizações, né? A gente sempre fala que a liderança é fundamental nesse processo que a gente está vivendo, especialmente aqui no Rio de Janeiro, de transformação, de mudança, seja mudança no próprio processo de gestão das empresas, por imposição até dos necessários processos de sucessão, seja porque nós estamos vivendo um novo momento no transporte de passageiros no estado do Rio de Janeiro. E essa mudança de modelo, quer dizer, se não vem de dentro, como se diz, vem de fora, né? Essa mudança de contexto, eu acho ela impressionante, porque ela está nos estimulando muito a pensar um novo jeitão, uma nova forma de gerir as nossas organizações, né? Outro dia eu estava num evento e escutando o pessoal de carga, que fez um curso junto com a FETranspor. Nós estávamos encerrando, né, nosso MBA em logística, junto com a FETranscarga e FETranspor, né, quer dizer, as duas áreas. E eu, ali durante a formatura, contar uma historinha aí para vocês, o pessoal, nós fizemos a exposição de 5 trabalhos. Então, tinha trabalhos que eram de carga e tinha trabalhos que eram do pessoal do transporte passageiro. E eu vi, assim, encantada um dos alunos, né, que estava apresentando seu TTC em público antes da formatura, que era de carga, Toledo, professor, Toledo está ali, e ele contando, né, sobre carga de produtos frios, produtos da indústria farmacêutica, e o motorista, nosso ilustre aqui, tão pensado motorista, ele não era um motorista, né, ele era um gestor daquela unidade móvel, porque ele administrava aquela unidade que tinha que ter, sob controle, diversos parâmetros para que aquele produto, né, para o transporte de insulina, chegasse dentro atendendo às normas técnicas e fosse entregue, né? Então, quando ele trouxe esse conceito, né, que ele era um gestor de uma unidade móvel, é esse o meu desejo, né, que os nossos gestores façam dos nossos motoristas os gestores das nossas unidades móveis, de levar a gente, né? E a gente fala, transportar vidas humanas, né? Então, esse conceito muda muita coisa na nossa vida, né? Esse conceito de cliente, esse conceito de gestão acaba modificando, até porque a tecnologia está lá no nosso ônibus, né? Está chegando muito perto da gente e nos ajudando aí na operação das nossas empresas de uma forma mais otimizada. Então, falar de líder nesse momento é tudo de bom, viu? E, assim, um prazer imenso, porque eu estou aqui acompanhada de pessoas que a gente também tem o maior respeito, uma maior admiração, que é o Mauro. Eu vou ler o currículo dele. O Mauro, que é da LAB, SSJ, que é aquela coisa assim, né? A gente começa a conhecer, porque a gente vai pesquisando, vai conhecendo, vai escutando, vai ouvindo. E eu já tive a oportunidade de estar com o Mauro várias vezes, além de ter, assim, uma pessoa que é do meu coração, que está na LAB também, então isso foi trabalhar lá na LAB, que trabalhou uma época da vida aí comigo, né, quando eu trabalhei em outros lugares também. Mas vamos lá para o Mauro, né? Depois eu vou falar da Silvia. Silvia é nossa querida Silvia aqui, né? O Mauro Mercadante é diretor da LAB SJ, diretor de projetos, responsável pelas ações de marketing e novos negócios da LAB SJ. Ele possui MBA Executivo Internacional pela FIA, USP, com cursos realizados na Universidade de Cambridge, Universidade de Lyon e Vanderbilt nos Estados Unidos.
Ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela ECA, USP, em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Foi sócio-diretor de planejamento da WG Comunicação, onde atendeu clientes como a Editora Abril, Seara Alimentos, Fox Channel, Banana Bolt, BASF, vai lá, a Shopping, Iguatemi, que eu adoro. E assim vamos aí para frente, né, Mauro? Por outro lado, a gente vai ter o prazer de estar aqui com a Sílvia como debatedora, né, fazendo essa dobradinha. Aí o Mauro vai fazer a palestra, depois a Sílvia vai estar aí com a gente comentando. A Sílvia é doutora em educação, é consultora em organizações públicas e privadas, em arquitetura e desenvolvimento organizacional, em desenvolvimento gerencial, entre outros temas. É autora de vários livros. Ela é coordenadora do módulo de recursos humanos do curso de graduação online da FGV e, para nossa alegria e satisfação, a Sílvia é membro do Conselho Consultivo da Universidade Corporativa do Transporte. Né? A Sílvia tem uma vastíssima experiência em liderança. Eu tenho certeza que vocês vão ter assim, uma manhã de muito proveito, de muita aprendizagem, e eu acho que a gente vai para casa. Ah, pois é, né? O Ronaldo está lembrando isso, que a gente estava assim, comemorando agora, né, a formatura desse MBA de logística, estamos contando a história do pessoal da carga, né? Aprendemos muita coisa lá, né? E estava lá o Toledo, a Marli, tinha mais o Márcio, que são conselheiros da Universidade Corporativa, né? O Toledo e o Márcio pela Universidade Federal Fluminense, e a Marli, que é representante do Sindicato Rio Ônibus. E a Sílvia, nos trabalhos, foi citada 3 vezes. Eu falei, puxa vida, quer dizer que o Conselho Consultivo estava todo lá, né? Na bibliografia, ela apareceu em todos os trabalhos. E foi uma satisfação imensa para a gente. Eu até citei isso lá, viu, Silvia? Você não estava ali sentadinha, mas você estava nos trabalhos, estavam sendo apresentados, que foram legais também, né? Bom, eu não vou falar muito, se deixar, né? Eu vou tomar o lugar do Mauro, vou passar a palavra para o Mauro. Nós vamos fazer o seguinte, Mauro, só para todo mundo ficar inteirado, a gente vai ter a tua palestra, depois a Sílvia se dirige aqui e faz os comentários. Né? Nós vamos dar um pequeno intervalo para que vocês se conversem, ou, enfim, elabore perguntas. De preferência, a gente está querendo que a pergunta seja por escrito, né? Por causa da transmissão. Nós estamos transmitindo ao vivo. Às vezes a pessoa faz de viva voz e quem está lá do outro lado não está ouvindo a pergunta. E que quando vocês fizerem a pergunta, de preferência não, isso é a gente exige, né? Só para guardar depois, que a pessoa se identifique, nome, empresa, de onde está vindo, tá? E daí, depois que vocês se organizarem, a gente começa o debate. Eu nem vou falar o tempo, né? Está tudo organizadinho, acho que a gente... Vamos que vamos, né? Tá bom? Vou passar aqui para o Mauro. Mauro, muito obrigada, viu? Obrigado, Ana. Gente, obrigado, bom dia. É o terceiro bom dia já. Vou falar mais uns 4 bom dias ao longo da apresentação. Antes de tudo, é um prazer estar aqui. Eu fiquei super orgulhoso de receber o convite, na verdade, para falar desse tema. A gente estava comentando aqui, antes do início, eu com a Silvia, que esse é um tema que a gente consegue conversar, acho que por uns 7 dias seguidos, ininterruptos, porque é um tema que não acaba, na verdade. A cada pergunta que surgir, acho que é mais um movimento de aprendizado para todo mundo, porque nenhuma teoria encerra. Acho que o desafio da gente estruturar um processo de formação de líderes e para quem é líder, aprender como é que a gente tem que fazer todo dia e exercer esse desafio de gestão de pessoas e de desenvolvimento de pessoas. Tá? Deixa eu contar um pouquinho o que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou apresentar um pouquinho do contexto do porquê que esse tema está tão importante para a gente, porquê se você abrir qualquer revista, né, seja uma revista juvenil ou uma revista de negócios, o tema liderança vai aparecer em algum momento. Por que isso ficou tão forte recentemente? Eu vou apresentar alguns dados para vocês, que não são só do Brasil, coisas também que a gente tem visto em algumas tendências também fora do Brasil, só para a gente verificar como tem um novo mundo que, independente de ser aqui no Rio de Janeiro, ser no estado do Rio, ser no Brasil, ser lá fora, o tema liderança realmente passou a ser uma coisa muito importante. Então, eu vou apresentar alguns dados para contextualizar o que isso significa para a gente, e vou trazer um conceito, que é um conceito que eu acho que vai ajudar a gente a estruturar um pouco do pensamento em como organizar um processo de desenvolvimento de líderes dentro da organização.
Então, por que é importante desenvolver líder? Por que é importante fazer isso dentro das nossas próprias organizações, quais as vantagens que a gente tem, e um caminho de uma teoria que, para a gente, tem feito muito sentido. Tá bom? É assim que a gente vai andar. Deixa eu pegar o trocador de slide. Rapidamente falando de mim, a experiência que eu tenho e que eu vou tentar passar para vocês hoje é uma experiência de uma empresa de desenvolvimento. E qual que é a oportunidade que eu tive, na verdade, foi de entrar em contato com uma série de programas de desenvolvimento de líderes em várias empresas, dos mais variados segmentos. Então, se a gente vai numa empresa de serviços, né? Se a gente vai numa empresa de logística, se a gente vai numa empresa da indústria aeronáutica, se a gente vai numa empresa de varejo, se a gente vai numa empresa de bens de consumo, normalmente o tipo de desafio em desenvolvimento de liderança, por mais que a gente tenha especificidades, né, dessas indústrias, desses segmentos, eles muitas vezes se repetem. A gente verifica muito dos mesmos tipos de desafio quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança. Então, o que eu vou tentar passar para vocês é um pouquinho dessa complexidade que a gente tem visto nesses programas de líderes que a gente tem nessas empresas, tá bom? De desenvolvimento de líderes. Então, a primeira pergunta que eu gosto de fazer é assim, quando a gente começa a falar de liderança, ele é um tema muito vasto. Né? Tem muita gente que vira e fala assim, um líder é o presidente da empresa. Né? Líder tem uma sigla americana que é CEO, né? Que é o cara que é o principal figura dentro de uma organização. O líder é o diretor. A pergunta sobre liderança, ela é complexa. Normalmente a gente identifica um líder muito por algumas questões vinculadas ao resultado da organização, né? Líder é aquele cara que conseguiu fazer a empresa dar certo. Líder é aquele cara que resolveu um problema específico, né? O cara que liderou e conseguiu resultados específicos. Mas, na verdade, liderança é muito mais do que isso. Né? E cada vez que a gente encaminha num mundo mais complexo, esse conceito de liderança ele vai se transformando. A cada definição de líder que a gente vê, ele tem mais uma faceta. Então, a ideia é da gente, ao longo desse dia, começar a pensar por que mais que essa palavra liderança significa para a gente. Mas tem uma coisa que para a gente é fundamental, que pelo menos ela ajuda a gente a pensar. Líder, ele tem que estar numa posição de organização, ou de um processo, ou então de pessoas. Ele tem que liderar pessoas. Né? Então, isso é uma coisa diferente. Então, se eu sou um analista, por exemplo, e trabalho em uma empresa, e eu não tenho embaixo de mim nenhuma pessoa, provavelmente eu posso ser líder naquele momento de um processo. Eu tenho um rol de responsabilidades. Mas se eu sou líder de pessoas, aumenta o nível de complexidade do meu trabalho. Porque além de eu tocar aqueles processos que eu tenho que fazer na empresa, eu também passo a ser responsável pelas pessoas que estão embaixo de mim. Então a gente vai aumentando o quê? A complexidade a partir do momento que você cresce nessa carreira de liderança aí. Então a gente vai ampliar muito esse olhar. Porque uma vez que eu começo a entender então, que o líder tem pessoas embaixo, pera lá, então eu tenho que começar a cuidar das pessoas também. E se eu sou responsável por um grupo de pessoas, e quem vai entregar o resultado, na verdade, em grande parte são essas pessoas que estão embaixo, surge uma pergunta para o líder. Qual que é a pergunta? A pergunta é, se é o grupo de pessoas que responde para o líder que vai entregar o resultado, ou as tarefas, ou as atividades, ou o desafio do trabalho, a pergunta é o que sobra para o líder. O que o líder tem que fazer, então? E muitas vezes a gente não esclarece algumas questões. É isso que eu vou tentar explorar ao longo dessa palestra. Tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta já? Tá tudo bem? Então tá bom. Então vamos lá. Só para divertir a gente um pouquinho. Vamos ler rapidamente essa brincadeira, porque isso aqui ajuda muito a verificar que, olha, a liderança poderia ser mais simples do que a gente pensa, né? Eu vou ler para vocês. Chega o chefe, todo mundo conhece o Dilbert? Tem um monte de coisa muito legal do Dilbert, né? Representa muito, acho que, a nossa situação de dia a dia das empresas. Né? Mas vamos lá, chegou o chefe do Dilbert para o Dilbert e falou, você vai ficar encarregado desse projeto. E aí o Dilbert responde, qual é o meu orçamento? E o chefe, eu vou ter que aprovar todas as despesas. Quem vai se reportar a mim? A sua equipe vai se reportar a mim, eu, chefe, e eu os direi o que fazer. Aí o Dilbert fala, eu vou começar o plano do projeto. Aí o chefe fala, olha, por essa parte, eu já tenho um plano totalmente pronto em mente. Aí ele responde, hipoteticamente, se não der certo, quem que é o culpado? Aí ele fala, bom, então, concluindo, você é o encarregado do projeto.
Basicamente, quem que é responsável pelo quê, gente? É uma brincadeira que a gente faz, porque começa a perguntar, pera lá, veja, eu tenho um chefe, eu tenho uma pessoa que teoricamente tem que fazer o trabalho. Quem que é responsável pelo quê? Né? A pessoa de baixo vai fazer o trabalho ou o chefe vai mandar tudo? Então, o que, que o de baixo vai fazer? Vai só receber a culpa? É sacanagem, né? Então, essa é só para aquecer um pouquinho. E aí, primeira etapa desse bate-papo com vocês, eu vou tentar, então, contextualizar o porquê que a gente está discutindo liderança. Né? Porque parece muito legal, muito simples, mas tem algumas questões, são questões mais macro, mais de contexto, que nos motiva a discutir mais fortemente esse tema. Tá? E aí, para andar um pouquinho, o primeiro ponto que eu acho que é meio tranquilo para a gente é identificar que a gente está num movimento de mudança muito pesado. Né? E aí, quando a gente fala, bom, o contexto está mudando, está tudo mudando cada vez mais rápido e tudo, isso também já virou meio clichê. A gente lê todo dia isso em toda a revista. Né? Então, a gente selecionou 3 pontos específicos, só para ficar mais claro o que isso impacta no nosso dia a dia. E eu vou falar em 30 segundos de globalização, demografia e tecnologia. Tá? Então, quando a gente fala, está mudando tudo, né, o que é mudar? A primeira questão rápida sobre globalização, assim, putz, quando a gente fala de globalização, esse negócio acontece, desde, sei lá, tipo, César já tinha globalizado, né? Onde dava para globalizar, já tinha globalizado. Esse negócio não é tão novo, né? Qual que é a novidade hoje no mundo? A novidade é a quantidade de informações e de pessoas que a gente recebe todo dia. Você pega a Praça do Rio de Janeiro, é uma praça que é uma cidade que cada vez mais está se expondo para eventos internacionais, não é verdade? Então, assim, a quantidade de pessoas de fora que vêm para o Rio de Janeiro tem aumentado ano a ano. Então, a gente diariamente agora tem que falar outras línguas. Né? Eu lembro de uma oportunidade que eu tive há muitos anos atrás. Eu estava na França, e aí, em Paris, tem na frente daquele Museu Louvre, tem uma fonte. Né? E tinham 8 meninos brincando, cada um falava uma língua. Eles brincavam entre si. Eles não se entendiam, mas eles brincavam. Acho que era o primeiro contato com outras culturas que aqueles 8 meninos estavam tendo. A gente, por ficar muito longe dos outros países, é difícil a gente ter outros meninos, né, conversando. Hoje, no Rio de Janeiro, já não é mais assim. Você anda aqui em Copacabana e Ipanema, você fica vendo, né, as nacionalidades, essa diversidade acontecendo. Isso hoje dificulta quando você põe, por exemplo, pessoas de características diferentes dentro de uma organização. E essas características elas podem ser culturais de outros países, mas elas podem ser só de regiões do país diferentes. Você pega empresas hoje que têm... bom, aqui, né, acho que dentro do guarda-chuva toda, da FETransporte, acho que tem quase 100 mil pessoas. Né? Gente, vocês concordam que não dá para conhecer 100 mil pessoas? Não dá, né? Se alguém tiver no Facebook 100 mil pessoas, me explica como é que eu consigo, a gente não trabalha, só fica colocando contato no Facebook. Nós não somos um banco de pessoas, né? Nós temos um círculo de relacionamento. Então veja, se a gente, no nosso dia a dia, a gente enfrenta uma quantidade de pessoas muito diferentes, isso é um desafio. É um desafio porque as pessoas elas não vêm com a mesma forma de pensar da gente, elas não atuam da mesma maneira como a gente, elas vêm de histórias de famílias diferentes, né, com valores diferentes. E aí quando você põe essas pessoas dentro de uma sala para trabalhar, isso é um super desafio. Se a gente for andar 100 anos para trás, gente, tipo, as empresas, não sei se vocês lembram de um termo que era corporação de ofício, né, eram clãs. Né? Ou era dentro... Todo mundo se encontrava, pelo menos no domingo, na paróquia. Né? Hoje você não encontra ninguém. A pessoa que senta do teu lado, dentro da empresa, ou trabalha junto com você, provavelmente você não conhece a história dessa pessoa. Então, o desafio de pegar um grupo de pessoas que vem com características diferentes, histórias diferentes, valores diferentes, juntar esse grupo de pessoas e falar assim, gente, vamos fazer um negócio legal juntos, é um desafio. Então, não é fácil quando você pensa do ponto de vista organizacional, pensar o processo, e aí globalização para mim é diversidade de modo geral. É você poder lidar com culturas completamente diferentes dentro de uma organização e com alguns objetivos específicos. Normalmente com algum tipo de resultado esperado. Seja qualidade, seja venda, seja rentabilidade, né? Melhoria do serviço atendido, não importa qual que é o objetivo. O desafio é como é que um grupo de pessoas juntos, com características diferentes, vão conseguir fazer com que isso aconteça. Isso é uma coisa. Uma outra coisa muito diferente que tem acontecido, você deve ter falado muito da história da geração Y.
né? Falando 30 segundos sobre geração Y, basicamente, gente, tem uma novidade que é o seguinte. A gente tem 3 gerações hoje trabalhando em níveis de liderança. Essa é a grande novidade que a gente tem no mercado. Não é que não tem jovem, nunca teve jovem no mercado, né? Geração Y, não sei se vocês sabem, essa geração de jovens que está entrando agora no mercado de trabalho e que vem com acesso à tecnologia diferente, né, que vem com outro tipo de valor, também outro tipo de formação, e tem dado muito problema para quem é líder. Normalmente você tem um menino embaixo, esse menino ele pode ser arrogante, ele pode vir com uma facilidade, né, em termos de utilização de tecnologia, que as pessoas mais velhas que estão na empresa, às vezes não têm, isso dá uns probleminhas aí dentro da empresa. Mas qual que é a novidade que tem? Porque sempre teve jovem na empresa, vocês concordam? Qual é a novidade que tem? Tipo, sei lá, na década de 70 tinha jovem dentro da empresa? Tinha jovem dentro da empresa. Década de 60. Também tinha jovem dentro da empresa. Por que agora está incomodando tanto essa história da geração Y? Isso está incomodando porque a novidade é que com o crescimento global da economia, hoje falta gente para assumir cargo de liderança. Vocês sabiam disso? Já vou mostrar alguns slides que mostram. Hoje tem um problema que é falta gente que consiga assumir alguns cargos específicos. Então, quando falta gente, sabe o que a gente faz? A gente começa a pegar os meninos de 22, 25, 28 anos e começa a transformar esses caras em supervisores, em coordenadores, em chefes. Né? Tem gente de 28 anos que já é líder há 10 anos, e os 20 anos já é líder. Isso é novo. Isso não tinha um tempo atrás. Antes, para você conseguir ter um cargo de liderança na empresa, você precisava trabalhar 10 anos. Aí você ganhava um cargo de liderança nesse ritmo. Né? Agora não, agora é mais rapidinho. 3 anos, você já virou, já tem algum tipo de desafio como líder de pessoas lá dentro. Então isso é novo para a gente. E tem uma terceira coisa que é de mudança, que é a tecnologia. E tecnologia é bem complicado, gente, porque tecnologia é não só o que a gente vive, né, que é o e-mail, o SMS e todas as tecnologias de comunicação entre a gente, mas é a tecnologia produtiva também. Né? Então, cada vez mais as mudanças de patamares tecnológicos que o mundo vive muda totalmente as relações entre as companhias. Né? Então, só para andar um pouquinho mais, você ver como é que isso está ficando complexo, tem um estudo, esse estudo aqui, ele está em inglês, mas eu vou contar rapidamente. Não importa muito. Ele é um estudo que a IBM publica. E sabe o que é mais legal desse estudo? É que eles entrevistam 1.500 presidentes de empresa no mundo inteiro. E o que eles perguntam para esses presidentes? Eles perguntam assim, o que está pegando? Basicamente é, qual que é o desafio que vocês têm para a empresa? E aí eles ficam falando um monte de coisa, ficam tudo nervoso. Né? E aí o pessoal lá da IBM dá uma organizada nisso, e eles chegaram a uma conclusão, né, do que era que mais afligia esses presidentes, e eles traduziram esse termo em inglês que eu vou traduzir aqui para vocês. É capitalizing on complexity. O que significa isso? Significa, olha, o que está difícil hoje é a gente criar algum tipo de valor num mundo tão difícil, tão em mudança, tão complexo. Muda tanta coisa, mas tanta coisa, que a gente não confia mais em nada. Então, por exemplo, se eu tenho um parque produtivo, né? Imagina a Coca-Cola produzindo toda aquela coisa. Isso já não garante mais que eu vá ser sustentável como empresa ao longo do tempo. Vai que algum dia uma pessoa levanta a mão e fala, não pode mais tomar Coca-Cola porque aumenta o colesterol. Aí acabou todo aquele parque produtivo, você concorda? Eu tenho a melhor marca do mundo. Eu tenho a Nike. A Nike é a melhor marca do mundo. Bom, aí chega alguém, levanta e fala assim, ó, marca não serve para nada. Aí, pum, a marca não serve para nada. Eu tenho domínio do mercado, mas também não serve para nada. Então, o que serve? O que me dá garantia de que a minha organização vai ser sustentável, do ponto de vista de perenidade mesmo dela? Pô, começou a dar aflição em todos os presidentes. E aí, quando eles começaram a pensar assim, putz, gente, mas espera lá, se o meu parque produtivo, né, se tudo que eu tenho de bens, ou se eu tenho de tecnologia produtiva, ou se eu tenho de mercado, ou se eu tenho de marca, ou se eu tenho de produto, no fundo, não garante mais a minha sustentabilidade, a minha perenidade como empresa, a longevidade do meu negócio, por onde que eu posso apostar as minhas fichas para conseguir esse tipo de garantia? E aí, quando esses líderes começaram a pensar, eles chegaram à conclusão do seguinte, gente, putz, só tem uma coisa que a gente pode se basear. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa que realmente vai garantir que a gente seja competitivo, ou que a gente melhore, ou que a gente seja perene ao longo do tempo, que são as pessoas. Já que muda tudo, se eu tiver pessoas aqui dentro que sejam capazes de olhar essas mudanças e
reagir a essas mudanças de uma maneira mais legal, mais inovadora, mais esperta, pois isso talvez seja a única coisa que me banque, que me garanta. Então, gente, a importância das pessoas dentro das organizações tomou uma dimensão recentemente tão grande, porque, de novo, o fato de eu ter um produto líder de mercado, eu ter um melhor serviço na opinião do meu cliente, isso já não consegue mais garantir. Porque provavelmente o consumidor vai mudar de opinião o tempo inteiro. Então ele pode entrar, por exemplo, hoje num ônibus achando que o serviço está ruim. Amanhã ele pode achar que está bom. E depois ele pode achar que está ruim. E depois ele pode achar que está bom de novo. E depois ele pode achar que está ruim. Isso quer bom exemplo? Vou perguntar para vocês assim, a pergunta retórica. Vocês têm completa certeza hoje se a gente pode ou não comer ovo? Não é uma boa pergunta? É porque assim, acho que ontem podia, hoje eu já acho que não pode de novo, né? Porque a colesterol vai, não vai, então pode e não pode. Depois pode, não pode. Agora não pode mais. Agora pode se for com café. Né? Mas agora é louco, cada hora muda alguma coisa. Então muda isso e muda também a opinião das pessoas. Né? Então a dificuldade da gente se adaptar a essa mudança de cenário, putz, se eu tiver pessoas muito boas e capazes de se adaptar a isso, isso para mim é um grande diferencial. Talvez isso seja a única coisa que me dê confiança de que eu tenho uma organização pronta para enfrentar esse tipo de desafio. Tudo bem? Bom, para complicar um pouquinho, gente, especificamente dessas pessoas, que são as pessoas que podem fazer a diferença dentro da companhia, tem um rol de pessoas que vai conduzir esse processo de mudança, que são os líderes. Então, quando esses 1.500 CEOs aqui da pesquisa da IBM falaram, putz, vai mudar muito e as pessoas são importantes, eles estão falando mais especificamente de quem? Dos líderes. Eles estão falando, putz, então mais do que ter pessoas boas, se eu tiver líderes aqui dentro, talvez esses caras sejam capazes de pegar esse grupo de pessoas que eu tenho aqui e prepará-las para fazer com que a minha organização ela enfrente os novos desafios. E os novos desafios são todos, né, gente? São regulatórios. Concorda? Baixou uma nova lei que regula a forma como a minha organização atua. Né? Ou então mudou a tecnologia de atendimento ao cliente. Ou mudou a opinião do cliente em relação àquilo que eu faço. Eu tenho que ir me adaptando o tempo inteiro para a gente conseguir um resultado bom e que, basicamente, né, os nossos clientes finais, né, os nossos usuários do produto ou do serviço, eles estejam muito satisfeitos com aquilo que a gente esteja fazendo. Então a pergunta é quem que vai conseguir fazer todo o processo de adaptabilidade dos serviços e produtos ao longo do tempo. E aí, basicamente, o que a gente está falando é, olha, quem vai conseguir fazer isso são os líderes. Tá? E aí vamos falar um pouquinho, então, de impacto dos líderes. Olha que coisa importante, gente. Os itens mais importantes para a construção de uma empresa competitiva, na pesquisa aqui também da IBM, é construir uma liderança de talento. Então, o que eles estão falando é, para a minha organização ter longevidade, então o que eu preciso? Do líder. Eu preciso de um líder bom aqui dentro, porque ele que vai conseguir garantir todo o processo de transformação das pessoas, e, portanto, da empresa, e, portanto, dando conta dessas novidades do cenário, do mercado. Né? Mas, mais do que construir uma liderança de talento, eu preciso criar uma cultura dentro da empresa que gere o processo de aprendizagem. E aí tem uma novidade, moçada. A novidade é o seguinte, que quando a gente entra dentro de uma empresa, num cenário onde tudo muda, quem que tem que mudar também? As pessoas. Não é isso? Mudar significa que a gente tem que aprender coisa nova. A gente tem que se transformar. Então não adianta só ter um líder bom lá. O líder ele é também responsável por construir dentro da organização um ambiente onde o processo de transformação ao longo do tempo não cesse, ele aconteça. Mais do que isso, ele seja importante, que a gente fomente isso. Então o líder ele tem um compromisso dentro da empresa de não só guiar as pessoas, mas garantir que as pessoas que estão lá dentro estão também se transformando para garantir a perenidade da organização. Tá? Vou dar mais um pouquinho. Esse slide é um slide muito legal. Estou dando um monte de dados para vocês. Mas no fundo o que eu estou falando é como é importante a figura do líder dentro da empresa. Né? Essa pesquisa foi feita pela McKinsey, que é uma consultoria super importante aí, mundial, e tem muitos casos dentro da McKinsey, eles publicam uma série de relatórios. Né? Eles fizeram um estudo que chamava, o título do estudo era Guerra por Talentos. Porque
putz, tem uma pessoa muito boa dentro da empresa, passou a ser tão importante, que eles falaram, bom, mas espera, vai ter gente boa em todas as organizações para dar conta desses desafios? Eles falaram, putz, talvez não. A gente vai ter problema aí na frente. A gente vai ter problema de formação de boas pessoas para garantir que a organização consiga enfrentar esse tipo de desafio lá para frente. E olha o que eles perceberam também. Eles perceberam que quando você tem um colaborador dentro da empresa que trabalha melhor do que a média, ficou claro esse conceito? Imagina que você tem uma pessoa que trabalha melhor do que a média. Essa pessoa que trabalha acima do que a média entrega muito resultado para qualquer organização. Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte, olha, se eu tenho um colaborador em cargo operacional, e esse operador, né, ele está acima da média, ele pode entregar até 40% a mais de produtividade para a organização. Olha que importante isso para a organização, gente. Não é legal? O cara, ele é melhor do que a média, então ele entrega muito mais do que todas as outras pessoas. Se esse cara está, por exemplo, num cargo de gerente geral, ou diretor, por exemplo, e ele é melhor do que a média, ele entrega até 49% a mais de lucro para a companhia. Isso é importante? Importante saber disso. E se esse cara é de vendas? Se esse cara ele é acima da média, ele entrega quase 70% a mais de receita de venda. Significa que pessoas melhores entregam mais do que as outras pessoas? É isso que esse gráfico está falando? É, não é? Mas quem é responsável por fazer com que essa pessoa seja acima da média? Quem que consegue garantir que a pessoa que está lá dentro se evolua e se transforme para ficar acima da média? Gente, muitas vezes é o líder. Olha que doido. Olha que doido. Então eu estou falando, putz, o mercado todo está difícil, só para a gente fazer um apanhado. O mercado está difícil, está mudando muita coisa. Quem vai garantir isso é o líder. Desculpa, são as pessoas. Mas além das pessoas, o líder. Porque o líder consegue fazer esse tipo de resultado. O líder é o cara que consegue pegar um grupo de pessoas e falar, pera lá, vamos fazer esse cara ficar melhor. Porque esse cara ficar melhor, olha a quantidade de valor que a gente consegue entregar para a organização. E a gente pode falar de grana, mas a gente pode falar de outras coisas. A gente pode falar de qualidade de serviço para o usuário. Eu posso falar de garantir que todas as pessoas da organização estejam totalmente alinhadas com o mesmo tipo de atuação. Porque vocês concordam comigo que botar um bando de gente dentro de uma companhia para fazer a mesma coisa é uma ideia meio estranha. Né? Vocês não acham? Vamos juntar, eu tive uma ideia. Vamos juntar 400 mil pessoas e vamos dar resultado? Quem acha que isso vai dar certo? Não era para dar certo, mas dá. A IBM tem 420 mil funcionários. Dá certo, gente. Mas tem um jeito de fazer isso. E aí o desafio que a gente tem cada vez que a gente enfrenta um cenário diferente é como é que esses líderes, e eu não estou falando aqui, gente, do presidente da empresa. Eu estou falando de qualquer pessoa que tenha responsabilidade por um grupo de pessoas. Ele pode ser um coordenador. Se ele tem ali esse universo, ele tem que ter claro para ele qual que é o desafio que ele tem para poder fazer com que aquele grupo de pessoas entregue bem, entregue a mais, desenvolva o potencial das pessoas. Isso para a organização, de um modo geral, vai ser muito importante. Tá bom? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Mais um dado interessante. Além disso, a gente descobriu uma coisa importante. Com essa história do crescimento econômico, a sensação que a gente tem é que está faltando talento. Então, aqui a gente pergunta o seguinte, ó, qual que é a principal preocupação das empresas? Aqui esse gráfico também está em inglês, mas o que ele está dizendo é que está faltando candidato de talento. Então, esse processo todo de ir para o mercado para buscar alguém muito bom para fazer essa diferença na companhia está muito difícil. Então, sabe qual é a melhor maneira da gente fazer isso, gente? Buscar pessoas boas? Onde que é o melhor lugar hoje para a gente procurar pessoas boas para desenvolver a nossa companhia? É dentro de casa. A gente já recebeu gente, todo mundo aqui já teve experiência de vir um cara novo e saber que ele demora pelo menos 6 meses para entender onde é que ele chegou, não é verdade? Imagina que o cara já se formou lá dentro, já conhece a cultura. Esse cara não está muito mais apto a pegar mais desafios, gente. Só que a gente tem que ir, a gente tem que ir incomodando, a gente tem que ir perguntando, e aí, como é que eu desenvolvo você? Como é que eu transformo você? Dando mais desafios, não é isso? Então é importantíssimo a gente ter isso claro. Olha que coisa interessante isso para vocês, gente, olha. Esse dado é de um outro instituto da Korn Ferry, que é uma empresa de atração e de seleção de pessoas. Até 2017, 50% da força da liderança mundial estará se aposentando. Ficou ruim aqui o slide, tá? 50% da liderança vai se aposentar até 2017.
52% desses líderes terão que adiar os planos. Por que eles vão ter que adiar os planos? Porque não tem gente para suprir. Olha que doido, gente. Era para os caras estarem se aposentando, eles não vão poder sair porque não tem gente suficiente. E aí, eles não têm o quê? Sucessores. Quando eles não têm sucessores, significa, putz, a gente não tem pessoas prontas para pegar esse tipo de complexidade. Oi. Então, esse é o tipo de desafio que a gente está tendo. Ou seja, está faltando talento. Está faltando talento. Isso é uma coisa que é no mundo inteiro. Pensa aqui no Rio de Janeiro. Mas espera lá, Mauro, você está falando... Isso aí não é dado de fora do Brasil, assim, tipo... Isso está acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Gente, isso está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem empresas aqui no Rio de Janeiro que têm vagas abertas para alguns cargos que não são preenchidas há 2 anos e meio? Vocês sabiam disso? Eu ouvi falar recentemente, eu não sei, eu vi meio de corredor, não posso confirmar essa informação, de que a Vale tem 7 vagas, acho que se eu não me engano, na área de recursos humanos, que não consegue ser preenchida há 2 anos. Não, não tem gente para cumprir com o crescimento da companhia. Então, o desafio de ter pessoas prontas para fazer com que essa empresa realmente ela consiga, né, se desenvolver, é um desafio que começou a ficar mais complexo para a gente. Olha como está ficando difícil virar líder, gente. Virar líder até ali é o putz, né? X, era só ir ali e fazer dar certo. E conduzir um grupo de... Não, é mais complexo do que isso. Tá? Mais algumas coisas interessantes. É um outro dado da McKinsey. Qual que é o principal desafio que os líderes estão tendo atualmente? É como é que eu consigo gerenciar o que eu tenho de recurso financeiro com a quantidade de pessoas que eu preciso. Isso é um problema de líder também. Como é que eu consigo fazer esse tipo de coisa funcionar? Eu preciso de pessoas boas, às vezes não tenho os recursos necessários para isso. Olha quanto desafio. Isso aqui esses textos são todos em inglês, mas é mais para contextualizar você. Isso daqui mostra a tendência para 2020, gente. Então, até 2020, qual que é o principal desafio que você vai ter? Como é que eu retenho pessoas boas? Se eu tenho pessoas boas aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho muitas vagas para as pessoas boas, provavelmente elas vão procurar o quê? Melhores posições, não é verdade? Mas essas pessoas são muito importantes para a minha organização. O que eu preciso fazer? Eu preciso reter as pessoas, gente. E você vai pegar... Sabe aquelas entrevistas de desligamento? Sabe o que é uma entrevista de desligamento? Assim, o Mauro foi lá e pediu demissão. Aí vem o RH, né, comigo e pergunta, Mauro, mas por que você vai saindo? Isso é uma entrevista de desligamento, ok? Tem pesquisa sobre desligamento. E aí, quando você vai verificar qual é o motivo desses caras saírem da empresa... Gente, 96% das razões não são remuneração. Em 96% das vezes, o motivo pelo qual a pessoa pediu o desligamento da companhia é porque ela não estava satisfeita com o quê? Com a liderança. Veja, se gente passou a ser fundamental para a companhia, se gente boa passou a ser fundamental para a companhia, e se tem pouca gente para cumprir com as posições de gente boa, para o líder passa a ser mais difícil, porque além de entregar resultado, saber da parte estratégica, né? Líder tem que entregar resultado também, né? Não é só cuidar de pessoas. Mas além disso, também tem que reter as pessoas. Reter as pessoas. E não é fácil reter as pessoas, gente. Lembra que eu falei no início que as pessoas vêm de culturas diferentes, valores diferentes, você não conhece, não sabe o que é importante para ela. É verdade ou não é? Olha, ficou difícil ser líder? Ficou difícil. E passou a ser importante ter uma liderança pronta para enfrentar esse tipo de desafio, porque é isso que vai garantir longevidade da organização. Tá bom? Mais um pouquinho. O que você vai fazer nos próximos 20 anos? A gente provavelmente vai desenvolver os talentos dentro de casa, mais do que a gente desenvolvia antes. É isso que esse gráfico está falando. É mais importante hoje eu desenvolver gente dentro de casa do que buscar gente de fora. E aí tem um gráfico muito legal, vou passar. Olha, eu vou só mostrar esse gráfico que é muito legal. O efeito de contratar um presidente no retorno total da empresa. Olha que legal esse gráfico. Esse gráfico é muito legal. Ele fala o seguinte, se eu tenho um presidente da empresa que veio da própria companhia, tá claro aqui? É muito maior do que se eu tenho um cara que vem de fora. Olha que louco. Ou
Os caras pesquisaram isso para falar, olha a importância de eu trazer uma pessoa de dentro da organização que, ponto 1, já conhece a cultura, já conhece onde eu estou inserido, conhece as pessoas, conhece o segmento, conhece a tecnologia, conhece os desafios. Tudo bem? Só que esse cara pode conhecer tudo isso, mas não está pronto para exercer esse novo nível de complexidade. Ele pode só conhecer, mas ele não consegue reter pessoas, ele não consegue desenvolver pessoas, ele não consegue entregar resultado. Então, o desafio hoje é muito grande, mas se a gente puder olhar para dentro da nossa organização e pensar quem que eu tenho lá dentro e quem que eu posso desenvolver como potencial para lhe entregar mais do que a média, lembra aquele gráfico lá que eu mostrei? Se a gente entrega mais do que a média, a gente entrega muito valor para a companhia. E se a gente é líder, a gente é responsável por esse tipo de processo. Olha que importante que é ser líder atualmente. Não é à toa que em qualquer revista, Capricho está falando de liderança. Porque ficou muito importante para o mercado, para as organizações. Tudo bem até aqui, gente? Está fazendo sentido, né? Eu estou só complicando a vida do líder, né? Então, mas é porque aí, beleza, na hora que a gente fala, putz, realmente é importante, como é que a gente então pode fazer, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E mais uma coisa importante, de quem é a responsabilidade de formar líder? Gente, uma vez eu fiz uma palestra para o pessoal, sabe aquela empresa? Tem uma empresa com nome super estranho que chama Whirlpool, que é a Brastemp, a Consul, as geladeiras, vocês conhecem, né? As marcas vocês conhecem. Eu estava dando uma palestra para 300 líderes. Aí eu peguei e falei assim, gente, qual que é o desafio? Quem é responsável por desenvolver líderes? Só tinha líder lá, né? Aí todo mundo levantou e falou assim, o RH. Eu falei, não. Não fala isso, não. RH não está aqui, ninguém escutou. Brincando com o pessoal, né? Mas na verdade é o seguinte, gente. Eu vou falar uma outra frase boa também para vocês. Tinha uma frase um tempo atrás que era o seguinte. Você estava dentro de uma empresa e tomava um feedback. Todo mundo já tomou feedback, né? Feedback é aquela bronca, né? É o novo nome de bronca, feedback. Beleza, então uma bronca, basicamente. Aí a gente tinha uma frase que era assim, reza para alguém ter um cachorro. Você lembra dessa frase ou não? Porque você tomava uma bronca, aí o cara que tomou a bronca dava bronca, né? Aí o cara dava bronca no liderado, e dava bronca. Até o cara que não tinha liderado, você fala, bom, reza para o cara ter um cachorro para chutar, para poder passar a raiva inteira, né? Gente, hoje mudou. Mudou completamente, tá? A partir de agora é o contrário. Agora você vira para a pessoa e fala assim, ó, se você tomar uma bronca, reza para você ter um líder. Porque o responsável pelo seu erro é de quem? Do líder. Entendeu? Então assim, Maurão, você não entregou o projeto, culpa de quem? Do meu líder. Ele não me desenvolveu, ele não me deu recurso, é verdade, ele não me deu processo. Aí você culpa o líder, não é? Aí você reza para ele ter o quê? Um líder. Não é? Então hoje quem está presidendo um conselho reza para ter um cachorro. Porque a culpa é dele, é verdade. Por que eu estou falando disso aqui, gente? Porque a responsabilidade de formar o líder é de quem? Do líder. É do líder do líder. Então se eu sou líder, eu tenho um líder, não tenho? Gente, é importante esse conceito. Se eu sou líder, eu tenho um líder, o responsável por me desenvolver como líder é do meu líder. É importante isso, a gente saber desse tipo de coisa. Porque senão o líder só desenvolve pessoas, né? Não, o líder desenvolve líderes, porque a complexidade é diferente. Não é que o líder é diferente de pessoa, mas a complexidade dentro do trabalho é diferente, né? Então, assim, ó, quem que é responsável por isso? E o próprio pessoal de RH está achando que a culpa é deles, nesse gráfico. Olha que doido. Mas não é. A culpa é de líder, tá? É líder que tem que se preocupar. Agora, com essa história do RH ser responsável, o RH também está preocupado, não está? Então, assim, ó, olha a tendência do RH aqui. O RH está virando um RH estratégico. Porque o RH agora tem que se preocupar realmente com preparar e olhar a organização de maneira mais estratégica. Não dá para ficar só cuidando mais de remuneração. Tem que cuidar das pessoas, tem que ser estratégico agora. Gente, olha que coisa louca que eu vou falar para vocês agora. Acabei de lembrar. Eu estava num congresso e estava o vice-presidente mundial de recursos humanos da própria IBM. Eu estou dando bastante exemplo da IBM hoje, né? Mas é só circunstancial. E ele virou e falou assim, perguntava assim, como é que você trabalha, o que você faz na plenária lá? Aí ele levantou, era um cara gigante, tinha uns 2 metros, assim, americanão, assim. Aí ele virou e falou assim, gente, olha que doido que vocês estão me perguntando, eu não sei mais o que eu faço. Porque até um tempo atrás, iam me chamar de RH, recursos humanos, né? Mas atualmente, sabe o que eu faço?
eu sento do lado do presidente mundial da IBM. E tudo que ele quer fazer, ele pergunta para mim. Então ele pergunta assim, posso comprar uma companhia em Kuala Lumpur? Vocês sabem onde é Kuala Lumpur? É bom falar Kuala Lumpur, tá? Quando vocês estiverem numa reunião, vocês falam assim, ó, você já ouviu falar de Kuala Lumpur? Porque ninguém nunca fala de Kuala Lumpur. Se vocês forem dar uma palestra, vocês falam de Kuala Lumpur. O presidente vira para mim e fala assim, eu quero comprar uma empresa em Hong Kong. Pode? Ele pergunta para quem se pode ou não. Para o cara de recursos humanos. Ele não pergunta para o cara industrial, ele não pergunta para tecnologia, ele não pergunta para marketing, ele não pergunta para o financeiro se tem dinheiro. Ele não pergunta isso. Ele pergunta para o cara de RH se ele pode ou não comprar uma companhia em Hong Kong. Sabe por quê? Porque, gente, se não tiver gente capacitada para dar conta do investimento, ele não faz o investimento. Olha que doido isso. Então, o RH agora ficou mais complexo também de atuar. Vai ter que saber como é que prepara pessoas para dar conta do crescimento da organização. Não é fácil isso. Imagina na realidade de vocês. Se a gente tiver um crescimento da companhia, né, um aumento da malha, um aumento, né, do serviço, tem gente que vai estar pronta para dar conta desse crescimento? Tem hoje gente dentro da companhia, da organização? Pode ser que não tenha. E pode ser que o fato de não ter gente pronta dentro da organização impeça. Olha que doido, impeça a organização de crescer, impeça a organização de melhorar o serviço. Não é porque falta dinheiro, tecnologia, é porque falta gente preparada para fazer aquele tipo de trabalho. Tá bom? Agora, essa pergunta é boa. Bom, se ser líder é difícil, a pergunta que a gente tem que responder é possível ensinar liderança? Porque tem um tema, claro, que a gente fala, não, o cara é um líder. Né? Você olha de longe e já vê um líder. Né? Vocês já ouviram essa frase? O cara, desde criança, era representante de classe. Vocês já ouviram falar essa frase? Era um líder nato. Né? Então só ele poderá ser líder daqui para frente. É verdade isso, gente? Não é verdade. Isso é boa notícia. A boa notícia é que a gente pode aprender a fazer esse tipo de função. E a gente não precisa ter esse estilo de liderança do cara que é bonachão, o cara que é bravo, o cara que cobra. Tem vários estilos de liderança. Não importa. Mas tem alguns trabalhos que a liderança tem que exercer. A gente tem que saber disso. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, tem 4 coisas que Peter Drucker falou pra gente sobre líder. Uma delas é que líder tem que ter seguidor. Né? Então, não significa ter um grupo de pessoas. Significa ter seguidor. Significa que o grupo tem que confiar em você. Olha que diferente. Então não adianta você virar, bom, Mauro, agora você é responsável por 20 pessoas. Toda essa sala, agora todo mundo dessa sala aqui tem que responder para o Mauro. Eu virei líder? Não virei líder, gente. Esse grupo tem que confiar em mim. Esse é um problema diferente. Então, olha que difícil que está para o líder. O líder tem que capacitar as pessoas, desenvolver as pessoas, não é isso? Fazer as pessoas entregarem mais valor. Eu preciso que as pessoas confiem em mim, como líder. Tá difícil ficar líder, tá? Eu preciso entregar resultado como líder, não tem jeito, tá? Não tem líder que não entrega resultado. Precisa, é um problema. O resultado não precisa ser financeiro, o resultado pode ser no ambiente de trabalho. Pode ser, eu tenho um lugar tão legal para trabalhar que as pessoas vão engajadas, mobilizadas para trabalhar. Isso pode ser um resultado importante. Isso pode ser um desafio para o líder criar. Como é que cria um ambiente positivo e gostoso para as pessoas trabalharem? Sei lá, gente. Isso não significa ser legal. Significa criar um ambiente positivo. Não é tão simples. Ele precisa ser exemplo. Olha que doido isso. Então o líder pode chegar atrasado na reunião? Não pode. Porque líder é exemplo. É um exemplo. Tipo, todas as pessoas vão acreditar naquele modelo de trabalho, né? E tem responsabilidade. Eu vou passar rapidamente esse slide para mostrar uma pesquisa muito legal. Tem 2 autores, que chamam Cousas e Posner, eles pesquisam desde 1987, vai fazer quase 30, 40 anos, que eu nem fiz a conta. Eles pesquisam como é que os liderados acham que os seus líderes, eu estou falando dos líderes, né, quando o cara acredita realmente que o seu superior é líder mesmo, o que eles acham que é mais importante na liderança. E o que é mais legal desse gráfico, gente, é que, está vendo esses 4 itens aqui? É ser honesto, proativo, inspirador e competente?
Isso desde 1987 aparece sempre como as 4 principais características do líder. Não é demais isso, gente? Eles até mudaram, tá? Aqui embaixo, tá vendo, em 87, o competente era mais importante do que o proativo. Aqui já mudou. Mas são sempre os 4 primeiros. E aí tem uma coisa que para mim traduz tudo isso, que é credibilidade, não é? Tipo, olha, se o cara é honesto, eu acredito nele, na verdade. Ó, eu acredito nele. Se ele é proativo, né, se o cara pô, eu acredito. O cara ele me instiga, ele me provoca, ele me desafia. Né? Ele é inspirador, ele me inspira, ele me leva para o trabalho, ele me mobiliza, é um cara legal. E ele é competente, eu respeito ele. Ou seja, eu acredito nele. Esse é um outro desafio para a liderança. Liderança tem que gerar credibilidade, porque senão não consegue fazer o tipo de resultado que a gente pode alcançar. E aí, agora, gente, eu estou já na parte final da apresentação, eu vou contar uma historinha, e aí eu vou introduzir um conceito, uma arquitetura para pensar desenvolvimento de liderança, tá? Eu vou contar uma historinha só para ilustrar. Imagina que tem o Ricardo. É uma historinha, tá? O Ricardo, ele era um analista, um menino, um analista, jovem, estava trabalhando na empresa, um cara muito dedicado, né? E aí, assim, à medida que ele foi trabalhando, o cara foi se destacando. Pô, menino bom. E é engraçado, assim, todo mundo já viu uma pessoa boa, não é? Na empresa. Sabe como é que eu traduzo um talento? Porque a gente fala talento, né? Um talento. A gente tem que traduzir essas frases, porque senão fica lá escrito talento, ninguém sabe o que é, né? Talento, eu traduzo como assim, sabe aquela pessoa safa? Sabe a pessoa esperta? Tipo, eu peço para fazer um trabalho, a pessoa vai mais rápido. A pessoa consegue ligar e conectar as coisinhas rápido e trazer o trabalho para você. Ou a pessoa tem uma habilidade de conversar com alguém e resolver o problema. A pessoa faz de maneira mais simples trabalhos que outras pessoas não conseguem fazer de maneira tão simples. É o Ricardo. Tudo bem? Ricardo é um bom trabalhador e foi identificado como talento. Ok? Ele era esforçado. E aí ele teve o reconhecimento. Pô, pera lá. Esse cara é um cara legal. Vamos promover o cara, não vamos? Mas por que ele era bom, gente? Porque ele fazia um monte de tarefa, não era isso? Ele fazia os trabalhos legais, resolvia o problema. Não era isso que ele fazia? Beleza. Aí ele foi, pumba, promovido. Ricardo foi promovido, foi identificado como talento, um cara que ia muito bem, pumba, ganhou. Virou coordenador. Tudo bem? Bom, aí ele comprou um terno, né, gente? Porque qualquer coordenador que se preza veste um terno. Aí o cara virou líder. É verdade ou não é? Nesse dia, sabe o que o Ricardo fez? Ele ficou tão contente, gente. O cara foi promovido. O cara foi promovido. Percebe a importância disso? O cara pegou e falou assim, bom, eu estou tão contente que eu vou sair para jantar com a minha família. Entendeu? E ele foi e jantou com a família dele feliz, porque ele foi promovido. Gente, por que ele foi promovido? Porque ele era um cara que resolvia um monte de tarefa, não era isso? Não era isso? Ele era tão bom para resolver tarefa, mas tão bom que ele foi promovido, comprou terno. E aí ele vai e senta no jantar e ele comemora o fato dele ser o melhor cara de todas as galáxias em fazer tarefa. Não é isso? Aí no dia seguinte, ele senta na posição de coordenador. E, portanto, ele não faz mais tarefa. Gente, ele foi com a família falar, gente, eu sou o melhor de todos os tempos, de todas as galáxias em fazer tarefa. E a partir de agora, eu não vou mais fazer tarefa. Só que ninguém contou para ele isso. Aí que complicou. Olha que doido. Ele fica, num primeiro momento, em lua de mel, porque ele está de terno. É verdade ou não é? Ele ganhou uma cadeira, celular, sei lá. Tá? Ele se acha o cara, porque ele é o cara, rei de todas as galáxias, de fazer tarefa, não é isso? Só que ele começa a fazer o quê? Tarefa. Olha o que ele está fazendo. Ele está de costas para as pessoas, não está?
Ele está fazendo o quê? Tarefa, gente. Ele foi lá e pumba. Sabe uma frase ótima que a gente escuta nessa hora? É assim, o coordenador vira para você e fala assim, putz, gente, olha, eu tenho que ficar explicando como é que é a tarefa. Mas tem vezes que dá mais trabalho explicar a tarefa do que fazer. Então deixa que eu faço rapidinho. Na hora que ele fala assim, deixa que eu faço rapidinho, acabou, gente. Tipo, ferrou, não deu certo. E aí tem uma outra frase muito boa que a gente escuta, que é, putz, perdemos um ótimo analista e ganhamos um horroroso gestor. Não é verdade? A gente já ouviu essa frase? Gente, tem vezes que esse cara vai embora da empresa ou não? Tem. Então imagina eu perder um analista que era o talento, porque ele virou um cara que é um gestor ruim. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém contou para ele que não é mais tarefa. É só isso que aconteceu. Mudou. É diferente a partir de agora. Olha que doido isso. E o mais doido é que assim, gente, você pode ter feito administração, economia, psicologia, qualquer tipo de formação. Você pode ter feito técnico em química. Ninguém explica isso em nenhum momento da vida da gente. Ninguém explicou. Tá? Olha o que acontece com ele. Vem uma multidão e fala, pô, mas você não vai me ajudar? 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 Tem um livro de um cara que chama Mintzberg, ele escreveu, chama Managing, chama Gerenciamento. Basicamente, o que esse cara fez? Ele é um escritor bem legal de gerenciamento, de gestão, né? E ele escreveu um livro e ele foi visitar 29 gestores em diferentes lugares do mundo. E ele mapeou a quantidade de tempo que cada atividade do gestor, quanto dura cada atividade do gestor. Então, o gestor tem uma reunião, aí tem uma ligação, aí tem uma interrupção, aí depois ele vai e manda e-mail, blá, 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 blá. E a média por atividade dá mais ou menos de 1 minuto e 28 segundos. Então, a cada 1 minuto e 28 segundos, um gestor muda de coisa. Ele tem que estar disponível. O tempo inteiro o gestor está disponível. O gestor é quase um atendente de fila de NPS. Tipo, lá próximo, né? Próximo. Agora, o cara fica fazendo tarefa, ele não sabe fazer isso. Não, pera lá que eu tenho que fazer o quê? A tarefa. Então ele se perde nessa hora. Tá bom? Bom, aí ele fica louco, ele se perde, ai meu Deus, aí ele fica isolado. Ele fala, cara, eu não tenho a menor noção do que eu tenho que fazer. Tá bom? E aí ele se perde. Então é uma crise histérica. O cara pede demissão. Sabe? Isso acontece. Tipo, isso acontece muito. E qual que é a única coisa que mudou? Foi que ele fazia uma coisa e mudou. Mais do que isso, gente, ele foi premiado por um tipo de tarefa. De verdade, isso tem um valor gigantesco. Mas tudo aquilo pelo que ele foi premiado não serve mais. Ele foi almoçar com a família achando que ele era o melhor cara naquilo que ele nunca mais ia fazer na vida dele. Gente, não é fácil para uma pessoa que é eleita numa competência mudar de competência e ninguém avisar. Entendeu? É difícil isso para as pessoas. E aí, olhando esse tipo de coisa, deixa eu só fazer bom, eu vou já entrar na teoria. E aí tem uns caras que, inspirados numa empresa que chama General Electric, da GE, foram lá para dentro e identificaram lá em cima dessa dinâmica que eu acabei de contar para vocês, e sacaram uma coisa que é assim, putz, espera lá. Se vai mudando essa complexidade, né? Pumba, mudou. Putz, é isso que impacta a mudança na capacidade do cara fazer o trabalho que ele tem que fazer. Só que não muda só quando o cara é analista para coordenador. Quando ele sai de coordenador para gerente, muda também? Putz, muda também. E quando ele sai de gerente para diretor, muda também? Muda também. E quando ele sai de gerente, vai para vice-presidente, diretor para vice-presidente, também. E para presidente? Também. Então, esse negocinho de ser líder não é simples, gente. Vai mudando. E eles começaram a classificar, falaram, pera lá, tem coisa que muda mesmo. Você quer ver um exemplo bom? Só vou mostrar o gráfico aqui, que vai ficar mais fácil para vocês. Olha, tá vendo essa primeira fase aqui embaixo, que é o gerenciar a si mesmo? Gerenciar a si mesmo é gerenciar a tarefa, não é? É o Ricardo, no início de carreira. Então ele está lá gerenciando as tarefinhas dele, concorda? Aí ele foi identificado a talento, aí ele passa a gerenciar um time. Ele passa a gerenciar os
outros. E aí, ele passa então, depois, quando ele foi promovido, né, ele não entrou em crise histérica, ele foi para gerenciar líder. Então, esse gerenciar gerentes, ele é o líder desse líder que é líder de pessoas. Ficou clara essa frase? Né? Então, ali no item 3, ele é líder do líder, que é o 2, que é líder de um grupo de pessoas, que é o 1. Está claro ou não? E você está vendo que o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, eles estão na passagem? Porque o processo de transformação não acontece, nunca acontece na passagem. Olha que doido. É quando o Ricardo passou a ser o coordenador é que deu o problema. Imagina que, por exemplo, o Ricardo tenha dado certo como coordenador. Ele conseguiu entender o que ele tinha que fazer. E ele foi também um talento e, pumba, foi promovido. Ok? Então ele virou gerente. Só exemplo. Imagina o seguinte. O Ricardo, quando ele descobriu que ele tinha que gerenciar o time dele, ele gerenciava um time que fazia o quê? Tarefas. Tá claro? Tá aqui? Então ele fazia tarefa. Então imagina que eu tenho um grupo aqui que fica falando assim, ó. Pessoa, entregou? Pessoa, entregou? E aí? Entregou o relatório? Vai entregar amanhã ou não vai? Eu estou gerenciando as pessoas que estão fazendo as tarefas. Tá certo ou não tá? Então eu só fico fazendo follow de agenda. Você entregou? Beleza? Tá tudo ok? E aquele dia? Você prometeu para amanhã, tá ok? Fez? E aí? Entregou? Não vai entregar? Como é que faz? Ele fica só cobrando a tarefa. É isso que ele faz todo dia. Aí ele conversa com o líder, tem mais tarefa. Pega a tarefa, distribui, fez. Ele faz o dia inteiro isso. Aí ele foi promovido para gerente. Aí basicamente o que é o gerente? Ele botou uma pessoa aqui na frente dele, que fica fazendo o que agora? Controlando as tarefas. Não é isso? Ele faz o quê? Passou as tarefas. E depois? Então, olha que louco. Aí na hora que ele vai cobrar, sabe o que ele faz? Porque ninguém explicou o que mudou também, tá? Ele vira e fala assim, coordenador meu, que responde para mim, vou usar você como exemplo, qual é o seu nome? Silvio. Silvio é o meu coordenador, tá? Silvio, você já cobrou o João da tarefa? Já. E agora faz o quê? Concorda? E aí, Silvio? Silvio, eu vou lá falar com o João só para ver se tá ok, tudo bem? Aí o Silvio fica bravo comigo. Ele fica, porque ele vira e fala assim, o Mauro, não é para eu fazer essa cobrança? Tipo, você quer fazer? Foi você, meu. Tipo, né? Imagina o coordenador com o gerente ficar atravessando ele direto no João. Assim, o Mauro, eu já falei com o João. Ele vai entregar amanhã. Tá tudo ok. Tipo, sai. Vai fazer o que você tem que fazer. Porque isso quem tem que fazer sou eu, não é isso? E aí o Mauro lá em cima falando, bom, mas o que eu tenho que fazer, cara? Porque eu não tenho a menor noção do que eu tenho que fazer. Porque o que eu tinha que fazer até então era controlar tarefa. Agora tem que fazer outras coisas. Gente, ficou claro como vai mudando? Isso ninguém conta. Isso dá um mal-estar para as pessoas que vão vivendo esse tipo de mudança gigantesco. Isso a gente não sabe. Você pega gerentes que entram em profunda depressão. Porque o cara se acha pouco útil. O cara foi reconhecido como talento, entra no processo de gestão e não identifica o que ele tem que fazer. Fala, cara, não precisa de mim aqui. O Silvio fala com a equipe que fala com o diretor. O que eu estou fazendo aqui? Se fosse eu, me demitia. Não é fácil esse processo, tá? Gente, essa teoria do pipeline de liderança, então, criou... Quanto tempo a gente está, Raquel? Obrigado. Então, o que eles identificaram? Eles identificaram 3 dimensões que ajudam a gente a pensar o que muda nesse período todo. Isso, para mim, é uma arquitetura super legal da gente pensar. Então, só para a gente fazer uma retomada rápida, o que é importante para a gente? Saber, então, que quem é responsável pelo processo de desenvolvimento são os próprios líderes. Isso é importante. Outra coisa que é importante é saber que o nível de complexidade em cada momento que a gente vive na liderança também muda. E como é que muda? E se a gente tiver um pouco dessa clareza, eu vou voltar só um pouquinho nesse desenho, tá? O que isso ajuda, né, nessa lógica de pensar o desenvolvimento de líderes? O que ele ajuda para qualquer pessoa? Porque, por exemplo, se eu sou um Ricardo da vida, se eu sou um analista, mas eu consigo, de alguma maneira, entender o que é essa mudança de complexidade, isso não pode me ajudar a pensar como é que eu tenho que me desenvolver para o próximo passo? Vocês concordam ou não concordam? Você imagina o seguinte, digamos que eu sou um analista e eu nunca na minha vida dei um feedback.
E eu sei que para a gente desenvolver pessoas, tem uma ferramenta muito importante que se chama feedback. A tal da bronca. Basicamente, você vira para o Silvio e fala, Silvio, na boa, o que você fez está ruim, você vai fazer assim agora. O fato de eu falar está ruim para o Silvio, ajuda o Silvio a aprender, gente. Isso é um instrumento de aprendizado. Então, eu explico para o Silvio e falo para ele que não está legal. Isso, nome bonito, é feedback. Tudo bem? Mas eu sou analista. Eu não tenho um cachorro, portanto, eu nunca dei feedback. E aí eu viro gestor. Se eu souber que é importante como instrumento para a minha atuação como primeiro nível de gestão, dar feedback, isso pode me ajudar? Pode, porque eu, no mínimo, eu posso observar, agora vou mudar, né? O Silvio é meu gestor, eu posso observar como é que o Silvio me dá feedback. É verdade ou não é? Eu posso olhar o feedback não mais como bronca, eu posso olhar o feedback como é que o Silvio me dá feedback. Eu vou te contar um exemplo muito legal. Eu estava num grupo de engenheiros da Embraer. Embraer faz avião, né? É engenheiro. Pergunta se os caras são sensíveis a dar feedback. Eles são engenheiros e fazem avião. Então, quando você pergunta para um engenheiro assim, você sabe dar feedback? Ele responde assim, ó, eu sei fazer avião. Você sabe dar feedback? Eu sei fazer avião. Aí a gente perguntou para um cara assim, você dá feedback? Ele falou assim, ó, Mauro, eu aprendi a dar feedback. Mas é o seguinte, eu descobri que eu sofria muito para dar feedback. Então, eu aprendi a dar feedback depois que eu descobri que eu podia pedir desculpa. Então, sabe como é que ele faz? Ele vira e fala assim, olha, Silvio, eu vou te dar um feedback, tá? Mas eu queria, antes de tudo, me desculpar que eu vou te dar o feedback. Porque você sabe que o feedback, às vezes, não é fácil, né, Silvio? Então, assim, antes de tudo, você me perdoa? Porque eu preciso dar o feedback, tá? Então, se eu ficar muito bravo e tal, fica tranquilo, porque não sou eu, é só o feedback. Tudo bem? Ele pede desculpa para o Silvio ou para ele mesmo? É para ele mesmo, né? Mas não importa, ele conseguiu arranjar um jeito de dar o feedback. Assim, a gente tem que descobrir o nosso jeito de dar feedback. Eu estou brincando aqui. Mas veja, a gente vai ter que arranjar o nosso jeito de atuar. Então, se a gente começa a olhar para esses níveis de complexidade, sabendo o que é, para verificar qual a melhor maneira da gente atuar, facilita, não facilita? Eu estou pegando o Ricardo aqui embaixo. Agora, imagina que eu sou coordenador, gente. Se eu sou coordenador, tá? Primeiro, se eu sei o que eu tenho que fazer, facilita. Não facilitaria para o Ricardo? Pô, facilitaria. Ele sabia que não é mais tarefa. Concordam? Mas mais do que isso, se eu souber que eu tenho que fazer isso, mas o meu chefe tem outro nível de complexidade, eu posso me lançar em novos desafios? Posso ou não? Eu já sei o que o gerente faz agora. Gerente, além de me passar as tais das tarefas, gerente cria ambiente de recurso, gerente avalia estrategicamente, gerente cria cultura, gerente mobiliza, gerente faz um monte de outras coisas. Então você saber o que o gerente faz. Se eu souber isso, opa, eu começo a experimentar outros desafios. Então isso é muito legal para definir qual é o nível de complexidade da cadeira onde eu estou dentro dessa hierarquia de liderança, mas mais do que isso, ela me dá perspectiva de crescimento. Por isso que é muito legal esse modelo. Fez sentido para vocês o que eu falei? Ficou claro? Então tá bom. Então vamos lá, para a gente terminar. Quais são essas três dimensões que esses dois autores, o principal deles se chama Ram Charan, é um indiano de Harvard, que fez todo esse estudo lá, né? Desse livro do Pipeline de Liderança, eles identificaram. Opa, estou indo para trás. Desculpa. Eles dividiram três coisas. Uma das coisas que muda habilidade. O que é habilidade? É novas capacidades requeridas para realizar novas responsabilidades. O que é capacidade? Eu vou ter que ter um outro tipo de atividade que eu vou ter que ser capaz de desenvolver. Então, se, por exemplo, falar com as pessoas é uma dificuldade, eu tenho que desenvolver isso. Imagina que o Ricardo fosse um cara muito bom, mas ele não falava com ninguém. Diga-se de passagem, vou contar outro exemplo muito legal da Embraer. A gente tinha um programa que era de preparação desses talentos, de um monte de Ricardo para assumir o primeiro posto de liderança. Entendeu como é que era o programa? Era um programa de treinamento para um monte de gente, um monte de Ricardo, para eles assumirem o primeiro posto de liderança, tá? Aí, no meio desse programa de treinamento, uma das pessoas levantou a mão e falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Lógico, né? Eu posso ir embora? Não, porque agora eu entendi o que é ser líder. Eu não quero.
Eu não quero falar com as pessoas, eu não quero dar feedback, eu não quero que uma pessoa vire para mim hoje e fale assim, estou muito triste, você pode conversar comigo? Não quero. Me dá um avião para fazer. Tudo bem? Veja, se eu tenho que ter a capacidade de conversar com as pessoas, eu tenho que ter a capacidade de conversar com as pessoas, eu tenho que desenvolver isso, então é diferente. O Ricardo poderia ter, o cara da Embraer, poderia ficar dentro de uma máquina, projetando um avião. Tô brincando, mas ele poderia ter um outro tipo de atividade, mais especialista, menos de conexão com pessoas. Então é uma capacidade nova que ele vai ter que desenvolver. Uma outra coisa é como é que ele vai administrar tempo. Gente, eu tenho um exemplo ótimo para isso. Eu também falando com o gestor, eu tenho a chance de conversar com muitos gestores. O cara virou para mim e falou assim, Mauro, esse negócio de conversar é muito legal, mas outro dia eu estava conversando com um subordinado meu, deu 2 horas, eu virei para ele e falei, não, para. Vamos parar com essa história, vamos trabalhar. Aí eu virei para ele, mas o que você estava fazendo? Você acha que você não estava trabalhando? Você acha que o fato de você gastar 2 horas com um liderado teu não é trabalho? Você gastar tempo com a pessoa perguntando qual que é o problema da pessoa, o que ela pensa em termos de desenvolvimento, o que ela pensa em termos de novas ambições, novos desafios. Não precisa ser só para a pessoa, pode ser para a própria companhia. Gastar 2 horas com liderado, você acha que não é trabalho? Então eu vou te contar uma coisa, é trabalho. Aliás, é isso que é esperado de você como líder, queridão. Pode dar uma ideia? Reserva na tua agenda mais 2 horas. Eu falar com o presidente de uma empresa outro dia, eu perguntei quantas horas por semana você gasta com o seu liderado. Ele falou, nenhuma. Eu falei, desculpa, e você faz o que com o seu liderado? Como é que você sabe das pessoas? Como é que você sabe? Como é que você retém gente? É difícil fazer isso. Então, como é que eu administro o meu tempo? Eu estou falando da agenda. Eu estou falando, olha a agenda do líder, identificar quanto tempo ele gasta para conversar com as pessoas, para identificar se o trabalho vai ser entregue. Se a pessoa que está fazendo aquele trabalho está apta a fazer aquela tarefa. Veja, eu posso pegar e falar assim, Silvio, entrega essa tarefa para mim, mas nem perguntar para o Silvio se ele sabe como é que faz a tarefa. E aí, se eu não garanto que o Silvio, como meu liderado, saiba fazer a tarefa, quem que não vai entregar o resultado? Eu como líder. Então é minha responsabilidade garantir esse tipo de informação. Vale a pena sentar com o Silvio e gastar 2 horas para entender se ele sabe ou não? Vale a pena. Além de desenvolver e assim por diante. Tá? Então, a forma como eu administro o tempo muda. Então, veja, se eu sou um cara que administro tarefa, eu sou um cara que administro 8 pessoas. E se eu sou um cara que administra diretamente 150 pessoas? Tem líder que administra diretamente 150 pessoas? Tem. E 500? Tem também. Não conhece as 500. Tem problema aí, né? Entendeu? Então, mas é um desafio. Precisa verificar como é que você administra esse tempo. Se o cara é presidente, tem 8 diretores, quanto tempo você conversa? Então precisa saber como é que você administra esse tempo nas atividades. E a última coisa é o valor. O que é valor para você? Né? Então, por exemplo, o valor pode ser entregar no prazo. É verdade ou não? O valor pode ser conversar sobre a importância da cultura da empresa. O que muda? Muda como é que você dá importância para as coisas. Né? O que as pessoas consideram importante. O que passa a ser foco de energia de atuação. Então, enquanto eu sou líder de um grupo, eu preciso dar foco na entrega da tarefa. E, para mim, esse primeiro nível de liderança é o mais desafiante que tem. E eu estou falando sinceramente do que eu acho. Eu acho mais desafiante você ter um grupo de primeiros gestores do que ter um presidente de empresa. Eu acho. Até porque esse grupo de pessoas entrega mais resultado para qualquer organização. Qualquer organização. Porque eles estão direto. Tipo, quem vai andar para a companhia, para a direita ou para a esquerda, é esse grupo. Se souber da complexidade, da importância desse grupo, olha o quanto que eles conseguem entregar. Tanto é que o presidente lá, lembra aquele primeiro gráfico que eu apresentei da IBM? Os 1.500 presidentes falaram, olha, o que eu tenho e onde eu posso investir é na liderança. Se eu pegar essa liderança que conduz as pessoas, eu consigo entregar muito resultado. Tá bom? Tudo bem, gente? Está ficando claro? Então essas 3 dimensões são as dimensões que mudam ao longo do tempo. Ups, vamos lá. Aqui, rapidamente, algumas falhas que a gente identifica. Né? Então, basicamente, se eu sou novo colaborador, eu tenho entendimento inadequado da trilha de carreira. Se eu sou um gestor, eu não entendo o papel no desenvolvimento de pessoas. Às vezes tem alguns diretores que não são comprometidos, algumas falhas. E aí, esse aqui é o último slide, para a gente terminar. Tá? Basicamente, quando a gente fala de líder, né, de desenvolvimento, de um modo geral, tem 4 itenzinhos aqui para a gente, é super importante. Eu estou falando do processo de
desenvolvimento, de formação dessas pessoas dentro da organização. Tá? A primeira coisa que a gente precisa é de motivação. E a motivação aqui, gente, é assim, as pessoas precisam ter propósito para estar no processo de desenvolvimento. Ninguém topa desenvolvimento de não saber para que está se desenvolvendo. É verdade ou não é? Ah, beleza, eu vou dar aula para o Silvio. Peguei o Silvio de Cristo aqui, né? Eu vou dar aula para o Silvio sobre a gestão de projetos. Gente, na boa, gestão de projetos é chato, tá? É super importante, mas é chato. O conteúdo é chato. Se eu não souber para que é, eu posso pegar o conteúdo mais chato da face da Terra, gente, mas, ele é tão importante para mim, porque eu estou contextualizado, que eu entro com uma vontade gigante de aprender. Não é assim que a gente entra? É verdade ou não é? Alguém que estudou logaritmo na escola? Logaritmo era chato, mas se eu soubesse para que servia logaritmo... É verdade ou não é? Então a gente tem que motivar, a gente tem que contextualizar o porquê que a gente está desenvolvendo. A outra coisa tem que sim ter um processo estruturado de formação. Mas como é que a gente estrutura a formação se a gente não conhece as pessoas? É verdade ou não é? O Mauro é formado numa coisa, o Silvio é formado em outra coisa. O que o Mauro precisa de formação e o que o Silvio precisa... Então, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa levantar essas questões lá dentro. Né? A outra coisa é, onde que a gente aprende mais? A gente aprende mais na palestra do Mauro ou trabalhando lá no dia a dia? É no dia a dia. Alguém tem dúvida disso? Então, é no dia a dia que a gente experimenta as coisas, gente. Então, no processo de desenvolvimento de líderes, olha que doido isso. Eu vou gastar só 1 minuto, viu, Raquel? Raquel está controlando meu tempo lá atrás. Quando a gente fala de experienciar, né, de experiência no processo de aprendizagem, gente, isso tem uma importância que vocês não têm ideia. É ali que a gente realmente vai conseguir testar se aquilo que eu conheci funciona ou não funciona. Porque não adianta muito, eu estou falando mais da nossa vida adulta, né, como profissionais. Né? Não adianta muito a gente só conhecer. Se a gente conhecer li um livro super legal, mas nunca usei, do ponto de vista de performance, não adianta muito. Não estou falando que não é para ler. Continua lendo, mas o desafio a mais que a gente tem, além da leitura, é experimentar isso no dia a dia, não é verdade? Isso é super importante para a gente. Porque é aí que a gente muda, aí que a gente se transforma, aí que a gente experimenta. Então, a gente ter experiências e projetos no dia a dia é fundamental. E uma coisa muito legal, como dica para vocês, eu estou falando já de processo de desenvolvimento de eventuais pessoas que a gente tem na companhia. Muitas vezes a gente vira e fala assim, pô, mas como é que eu consigo pegar um liderado meu e desenvolver esse meu liderado? Tem um jeito bom que é botar esse liderado, né, estabelecer para esse liderado algumas situações de vivência mais complexas. A gente teve um caso lá na minha empresa, muito interessante. Tem uma menina que é um talento. E a gente resolveu experimentar. Falou, bom, essa menina é tão legal que a gente vai dar um projeto mais complexo para ela. E aí ela pegou o projeto, ficou engajada. Ficou feliz de receber esse desafio. A gente ficou muito feliz. Ela conseguiu dar conta do desafio? Não. Como é que você sabe que ela não dá conta do desafio, Mauro? Ela chorou. Teve um dia que ela chorou. Não aguentou. Não conseguiu tocar o cliente, não conseguiu entender o projeto. Se perdeu. Não conseguiu. Ótimo. Ela entendeu que ela não conseguiu aquele nível de complexidade. Agora, pergunta para vocês. Ela ficou desmotivada e pediu demissão? Não. Olha que interessante. Então, eu dei uma experiência para ela num projeto real de vida. Ela não deu conta do nível de complexidade, mas o nível de engajamento foi gigante. Porque agora ela vira e fala assim, não, peraí, eu quero aprender a fazer isso. Tem um motivo pelo qual eu estou na companhia que não é só ganhar dinheiro. Eu quero me desenvolver. Eu quero aprender a fazer isso que eu não consegui fazer. Então o processo todo de desenvolvimento de pessoas também está calibrado pelo processo experiencial. E quem é a gente? O que a gente pode fazer? A gente pode criar oportunidade para as pessoas viverem coisas diferentes na companhia. Isso a gente não pode? A gente pode pegar um projeto. A gente pode pegar quer ver uma coisa? A gente pode pegar uma reunião complexa, e em vez de a gente ir de pegar um cara e botar, vai experimentar lá o que é estar na reunião. Gente, o nível de conhecimento, né, de aprendizagem que a gente tem no momento do começo é gigante. Gigante. As pessoas não ficam inseguras de entrar numa reunião pesada? Ficam. Por quê? Porque não é fácil. Então, vivenciar essa experiência é um momento de aprendizagem único. Quem já teve mais reuniões, sabe mais de reuniões do que as pessoas que tiveram menos reuniões?
Não tem outro jeito. Então, isso é uma coisa super importante. E uma outra coisa, que é a última, que é fundamental para a gente, é modelo de atuação. Então, se a gente quer um modelo de atuação em termos de desenvolvimento, a gente tem que saber que líder é modelo de atuação. Lembra que eu falei do exemplo da credibilidade? A gente tem que saber que quem vai reproduzir esse processo é a liderança. Então, dá para formar uma liderança. Se os principais líderes da companhia não acreditarem nisso, não dá. Então, ou os principais líderes, que são os principais modelos de atuação que a gente tem dentro da organização, não são? E, pô, me inspiro nos principais líderes. Se esses caras não acreditarem nesse processo, a gente vai ficar frágil. Então, isso é fundamental para a gente, tá? E a última dica que eu tenho é que isso tudo está escrito num livro que eu contei agora. Essa estrutura do pipeline de liderança está escrito num livro que chama Pipeline de Liderança, do Han Charan, tá bom? Basicamente era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Mauro, agradeço a brilhante palestra. Acredito que tem muitos líderes aqui repensando, né, seu modelo de atuação. Eu vou convidar a Silvia para fazer os comentários sobre a palestra. Silvia, você prefere sentar lá? Não, prefere? Não, então você prefere sentar lá, que aí já fica lá para o momento do debate? Posso fazer aqui? Tá? Mauro, eu queria convidá-lo para ficar junto com a Silvia. Silvia, se quiser sentar, pode sentar. Não, só para botar o bloquinho aqui. Mas é melhor ficar sentada, não? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, por todas as razões, a minha história aqui na Petranspor, participando da Associação Coletiva, e os meus amigos, Ana, Ronaldo, há tantos anos, né? Pronto? E por causa de um tema muito interessante e sempre presente. É um tema vivo eternamente nas organizações. Então, a gente ter alguém que possa trazer, que possa discutir, sempre é muito interessante para nós. O Mauro, ele é muito bom como palestrante, não é não, gente? Ele busca a atenção do ouvinte, ele está todo tempo, ele está fazendo perguntas, aí ele nos pega assim, será que é? Quer dizer, é uma técnica muito interessante como palestrante. E trouxe também a experiência dele, claro, ele é um consultor, ele tem toda uma vivência, trouxe toda a formação acadêmica dele, né? E também trouxe pesquisas já que estão sendo realizadas por empresas, quer dizer, pessoas, organizações que vivem essas questões da liderança. Então, ele trouxe dados concretos. E isso tudo foi muito bom. Foi muito bom para que a gente veja, primeiro, a diversidade do mundo. A gente aprendeu no passado que todo mundo tinha que ser igual e fazer igualzinho, e uma abordagem funcionalista que está sendo posta à prova pelo mundo atual, como disse o Mauro. É um mundo de uma tremenda mudança em todas as áreas, no comportamento das pessoas, nos valores das pessoas, na técnica, na tecnologia. É um mundo de mudança incrível. Nesse mundo de mudança incrível, a diversidade está presente. A diversidade não está somente presente nas mudanças, como está presente nas pessoas. E como é que a gente vai lidar com isso? Porque a gente tem que lidar, porque qualquer organização ela tem o seu objetivo, ela tem o seu fim, princípio, o que ela quer obter. Então, dentro dessa organização, nós temos que ver como que ela vai obter isso. O Mauro chamou a atenção para essa questão de que a gente tem que olhar para fora da organização e olhar para dentro. Esse olhar para dentro agora está mais forte, né? Até bem pouco tempo era muito olhar para fora. Agora está bem forte o olhar para dentro. Esse olhar para dentro é para você buscar os talentos. E buscar os talentos, reconhecer esses talentos e desenvolver esses talentos. Outro ponto muito importante que o Mauro chamou a atenção é a questão da confiança, da credibilidade que precisa existir dentro da organização. Uma cultura em que você diz uma coisa e faz outra, realmente o que você ensina é isso. É a pessoa dizer uma coisa e fazer outra.
Então, a questão da confiança, da credibilidade, é de extrema relevância na formação e no desenvolvimento das pessoas em geral. É outro ponto que ele chamou a atenção. A gente fala de talentos, nos talentos a gente inclui todos, desde as pessoas que estão usando uma terminologia funcionalista na baixa hierarquia, mas até os presidentes, os gestores, os executivos, os CEOs. Quer dizer, você desenvolve o tempo todo. E um ponto também muito interessante é que esse desenvolvimento das lideranças está não só por conta de algum líder acima, como está por conta da própria pessoa. Né? Ele acabou de dar o exemplo da menina. Por conta da própria pessoa. Se nós não quisermos, não adianta. Então, é preciso que nós queiramos, que nós estejamos engajados e que nós façamos valer aquilo que é próprio do ser humano. Uma capacidade infinita de aprender sempre. Nós estamos sempre, o ser humano é assim, num constante vir a ser. Então, que nós, que não somos líderes, que possamos aproveitar esse constante vir a ser como as lideranças, e lideranças que ele mostrou em vários níveis, que todas essas lideranças possam perceber como é que mudam as coisas e que, principalmente, que valorizem as pessoas. Porque, olha, as organizações, gente, e foi esse o grande recado, né? As organizações podem ser tudo, mas elas não existirão, elas não serão nada se não existirem pessoas. Pessoas é que pensam, pessoas é que criam, pessoas é que mudam, pessoas é que desenvolvem, pessoas é que descobrem, pessoas é que são os talentos. Então, temos o tempo todo de realmente desenvolver os talentos, desenvolver as lideranças. Quer dizer, o Mauro colocou isso muito bem, que a liderança está dentro desse escopo de talento e a liderança está dentro do escopo da gestão de pessoas. Então, um novo olhar, inclusive ele falou, o RH, agora é o RH estratégico, né? É um novo olhar. A gente não desenvolve recursos humanos porque nós não somos recursos, sabe? Nós somos geradores de recursos. Nós somos pessoas geradoras de recursos. Né? Então, esses são os pontos que mais me chamaram a atenção na palestra do... agora eu vou falar, Mauro, a questão do feedback. O feedback tem assim, é quase que sinônimo de brigar, de chamar a atenção. E a gente precisa dar um formato diferente, porque o feedback não é uma coisa ruim. O feedback pode ser uma coisa muito boa. Se você diz para alguém, poxa, gostei, viu? Isso que você fez foi muito legal. Isso é um feedback. Isso anima as pessoas. Então, que a gente entenda que feedback não é só chamar atenção, não é fazer... Não, feedback é também estimular, incentivar, provocar um daqueles itens que o Mauro apontou, a motivação. O que é a motivação? É um motivo para a ação. Como é que a gente pode provocar isso nas pessoas? Como é que os líderes podem provocar isso nas pessoas? Então, a formação da liderança dentro da complexidade organizacional, dentro da complexidade do mundo, não é tarefa fácil. Mas, primeiro de tudo, e como o Mauro disse o tempo todo, é preciso que você entenda o que é ser líder. Porque se você não entende o que é ser líder, se você não sabe o que é liderança, como é que você vai liderar? Você vai utilizar um termo que tem vindo em toda a história da administração, liderança, liderança, mas você vai usar um termo sem saber realmente o significado disso, o que ele é? O que afinal de contas, é ser líder? O que afinal de contas, é liderar? Então, no momento em que a gente internaliza isso, aprende isso, reconhece isso, a gente certamente vai escolher alguma forma, um caminho de exercer essa liderança e que possa ser útil a nós mesmos, aos que nós lideramos e aos que nos lideram. Olha, Mauro, eu vou deixar aqui para o público, né, fazer as perguntas todas que eles desejarem, mas quero te dizer que eu, particularmente, gostei imensamente. Achei que você chamou a atenção para os pontos muito importantes.
E o estilo, e a forma, o conteúdo e a apresentação toda é bastante estimulante. Muito obrigado. Portanto, Mauro, meus parabéns. Nós vamos fazer um intervalo e depois nós voltamos com as perguntas de vocês. Tudo bem? Então, vamos. Obrigado. Posso levantar? Gente, olha só um minutinho. Em função do horário, né, que já são quase meio-dia, o intervalo ele é muito rápido. É só o momento de vocês escreverem as perguntas e me repassarem, tá? Eu queria pedir para vocês evitarem sair e tudo, assim, a não ser que seja muito rápido, para a gente não demorar muito para iniciar o debate, ok? Sim. Quem tiver pergunta pode sinalizar que eu pego com vocês, tá? Ah, total. Isso é um prazer. Ótimo. Eu te ligo, pode deixar. Obrigado, Demetri. Pelo seu interesse, lógico. Te ligo. Hoje amanhã eu te dou uma ligada. Eu te mando e-mail. Você prefere falar? Combinado. A gente tenta marcar. Ótimo, obrigado pelo interesse. Obrigado. Prazer. Já tem. Joia. Joia, obrigado. Obrigado. Vamos ver. Aí você comenta. Não, você não, palestrante. Não. Bom, nós vamos iniciar o momento do debate. Eu já tenho algumas perguntas aqui. Se por acaso alguém tiver uma pergunta, é só avisar que eu pego. Aproveito para comunicar que, independente das perguntas serem ou não respondidas hoje, eu também já tenho algumas perguntas que foram enviadas pela internet, o Mauro se dispôs a respondê-las depois. Então, eu vou encaminhar todas as perguntas para ele. Ele vai responder e depois essas perguntas e respostas estarão disponíveis no site da UCT, no link de anexos da própria palestra, tá? Ele só pediu um tempinho aí, né, para poder tá respondendo. Então, vocês, com o tempo, vocês pesquisem no site, as perguntas vão estar lá disponíveis, tá? Eu vou começar com a pergunta do Nelson, da Transturismo. E ele pergunta: o colaborador que não se identifica com o papel de gestor
e recusa um eventual convite, fica mal visto pela organização ou geralmente tem a sua vontade respeitada? Mauro. Alô, oi. É do Nelson, né? Nelson. Então, essa pergunta é uma pergunta, ela é difícil de responder, eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, isso depende do nível de maturidade da empresa, ou da cultura que está instalada. O que a gente vê como tendência atualmente, gente? É que muitas vezes, eu vou voltar no exemplo do Ricardo que eu dei, né? Muitas vezes a gente tem analistas, ou, mudando um pouco o termo, especialistas dentro da empresa, que são pessoas que têm uma importância para a companhia gigante, né? Então elas conseguem ter um rol de conhecimento muito importante para a empresa, geram um diferencial para a empresa, mas não necessariamente têm as habilidades ou o interesse de virarem gestores de pessoas, né? Volto naquele exemplo que eu dei da própria Embraer no início. A pessoa escolheu não ser gestor. E aí tem um tipo de carreira hoje no mercado que cada vez mais ganha importância e estrutura dentro dos desenhos de carreira né, nas organizações, que é o que a gente chama de carreira Y. Né? O que é a carreira Y? É uma carreira de especialista. Você imagina, porque tradicionalmente a gente entende, né, o crescimento dentro de uma organização virando líder. Né? Tradicionalmente a gente sempre entendeu o desenvolvimento dentro de uma organização tentando virar coordenador e, né, querendo virar presidente em algum momento. Tem algumas companhias hoje em que o conceito de especialista está tão maduro que está muito claro que tem um grupo muito grande de pessoas que não querem virar gestores, e isso para a companhia é fundamental. É fundamental porque, gente, vocês concordam que não vão ser todas as pessoas que vão ter a oportunidade de virarem líderes? Não dá, não tem condição. Não é assim que as organizações hoje estão estruturadas. Independente se elas são mais hierárquicas ou menos hierárquicas. Independente do desenho organizacional, a gente não vai ter posto de liderança para todo mundo. Muitas vezes a gente tem pessoas tão importantes na companhia e a gente acaba perdendo essas pessoas porque a gente não tem uma forma de desenvolver a sua própria carreira sem ser nessa posição de liderança. Então, o que vai... a resposta para essa pergunta, ela não é tão clara, mas o que vai acho que calibrar, né, essa resposta diz respeito ao nível cultural da empresa. Se a empresa estiver preparada para desenvolver a carreira de um especialista, isso primeiro que é super benéfico para a empresa, e a gente consegue reter um nível de conhecimento para esses especialistas muito grande. Né? Então, eu recomendo, pelo menos, que as organizações tenham uma expectativa de cuidar desse perfil de profissional, que cada vez mais é importante. Eu vou citar de novo a Embraer. A Embraer é um lugar onde tem técnicos com carreiras muito bem estruturadas e sem a perspectiva de ter, em algum momento da vida deles, um grupo de pessoas para ser responsável. Bom, eu vou fazer a pergunta agora do Toledo, que é da empresa Orplan e que também é membro do Conselho Consultivo da UCT. E a pergunta do Toledo: considerando que liderar é a habilidade de influenciar o comportamento das pessoas para que elas façam aquilo que precisa ser feito de forma prazerosa, em sua opinião, quais seriam as habilidades-chave do líder do século XXI, nos próximos 10 anos? Essa pergunta é uma pergunta que, se a gente souber responder rápido, ela deve valer $1,5 milhão, por baixo. Mas, assim, atualmente, eu me baseio um pouco na minha experiência e muito no que a gente verifica de pesquisa. Né? Eu acho que tem algumas características de liderança que, independente de em que momento você está no século XXI, está no século XIX, não importa, mas que estabelecem um ambiente onde o grupo consegue entregar um resultado superior. E essa é uma habilidade que a única figura organizacional consegue gerar, de novo, é o líder, como eu comentei. Né? Se tem alguém que consegue pegar um grupo e fazer o grupo superar resultado, é um líder. A pergunta é o que ele precisa fazer para isso. E eu volto um pouquinho naquele exemplo que eu trouxe da palestra, tem algumas características, pelo menos da pesquisa lá do Coases e do Posner, e, de novo, não o Mauro está falando, são mais de 30 anos de pesquisa, mostrando que sempre as principais características que vão gerar esse ambiente, né, esse processo influenciador para o resultado, ele é um ambiente de confiança. Então, aí a gente está falando de honestidade, a gente está falando de transparência. A gente não pode tirar do líder a responsabilidade de ser competente naquilo que faz.
A gente falou muito sobre modelo do líder, né? Um cara que é líder, a gente espera que ele saiba fazer aquilo pelo qual ele foi responsabilizado, na verdade, em termos de tarefa. Então ele precisa saber daquilo que ele faz, mas mais do que fazer, ele precisa construir um ambiente onde o grupo que ele tem embaixo dele confie de que o desafio a ser entregue é um desafio que vale a pena. Esse ambiente de honestidade, transparência e confiança, para mim, é o principal ambiente para que o grupo de liderados ele concorde, ele procure um desafio maior, ele procure a complexidade e entregue resultados mais difíceis. Obrigada. Tem mais alguma pergunta do público que está aqui? Vou fazer perguntas que foram enviadas pela internet. Essa pergunta é da Sayonara Dutra, da Autoviação 1001. Ela perguntou: é comum encontrarmos pessoas com cargos de liderança, com grande conhecimento das rotinas de trabalho, confiabilidade, comprometimento e lealdade à organização. Porém, não apresentam características de líderes, não são agregadores, inspiradores e focam exclusivamente na execução das tarefas e alcance das metas. Como sensibilizá-los para o fator humano e auxiliá-los no desenvolvimento de grandes executores para excelentes líderes? Bom, as perguntas são boas aqui, na verdade, né? Essa pergunta, na verdade, ela representa grande parte do desafio da liderança. O que a gente encontra sistematicamente são líderes que aprenderam, né, volto no exemplo do Ricardo, né, aprenderam a executar muito bem, são pessoas que são muito preparadas para a execução mesmo, para rotinas, né, e para entregas e para cobrança de resultados, mas não conseguiu entender a mudança de papel ao longo da carreira. E quando você vai falar com um líder, na verdade, é muito difícil de você falar de pessoas, de modo geral, porque pessoas não estão no rol do resultado, né? Então, você vira para qualquer grupo e fala assim, diretor, o que você precisa entregar? Ele fala assim, eu preciso entregar resultado, preciso entregar meta, preciso entregar qualidade de serviço, preciso entregar a satisfação do cliente. Os indicadores do negócio são os principais orientadores do desempenho de qualquer líder. E aí é qualquer líder mesmo, tá? E não deve ser diferente. Não é porque a gente está falando aqui da importância de pessoas que a gente tem que tirar esses indicadores de negócio da frente de um líder. Não é isso. Mas, muitas vezes, o que não foi apresentado para esses líderes é o que as pessoas representam para que esses indicadores aconteçam. Então, muitas vezes, o que acontece é que a gente não consegue apresentar a conexão, e aí eu estou falando de um processo de desenvolvimento, é por isso que criar uma cultura de desenvolvimento dentro da organização, eu estou falando de desenvolvimento de líderes, é tão importante. A gente precisa apresentar essa dimensão. Veja, se eu como líder não entender que quem vai entregar o resultado que me foi apresentado como líder, o meu indicador, da minha meta, da minha área, né, se eu não entender que o responsável por isso for o meu grupo de pessoas, e aí eu preciso começar a olhar para o meu grupo de pessoas como aqueles responsáveis, eu como responsável por aqueles responsáveis pela entrega do trabalho, a gente não consegue falar de resultado. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem é um desafio quase de código de comunicação. Enquanto a gente, muitas vezes, e aí eu estou falando até um desafio para quem é da área de recursos humanos, né? Toda vez que recursos humanos vai falar sobre gestão de pessoas com líder fala de indicador de negócio. Então a gente fala, você precisa dar feedback, ele fala, eu preciso entregar resultado. Você precisa dar feedback, ele fala, eu preciso entregar resultado. Essa conexão não existe, ela não é o mesmo código de conversa. Quando a gente conseguir apresentar para o líder a perspectiva de que a entrega do resultado dele, do indicador dele, a gente pode falar de margem, a gente pode falar de índice de satisfação do cliente, qualquer indicador de negócio que a gente tiver, da organização. Quando isso for viabilizado através da performance das pessoas, a gente passa a apresentar uma perspectiva de entrega para o líder. A gente cria uma conexão em termos de informação. Isso talvez seja a principal arma ou principal estratégia que a gente tenha para conversar com esse líder que não entendeu ainda a dimensão de pessoas. Porque aqui entre nós não é para olhar para a pessoa, é para olhar para o resultado. A pessoa, na verdade, ela vai ser quem vai entregar o resultado. Né? Então, se eu pegar e falar assim, não, eu tenho que fazer pessoas, não. Pessoas é pressuposto para você, né, cuidar, preparar o time, garantir que o time, aquele exemplo que eu usei o Silvio, né? Depois pedi desculpa para o Silvio no final, mas eu preciso garantir que o meu time seja capaz de entregar o indicador do negócio. Né? Se eu não sou capaz de fazer isso, e aí eu preciso preparar, avaliar o time, né? Essa é a dimensão importante, precisa ser trabalhada, e aí talvez esse
seja um código de comunicação que o líder entenda. Então a gente também tem um compromisso de apresentar para essa liderança como é que ele tem que enxergar a dimensão de pessoas para poder cumprir com os desafios que eles têm. O que não significa protecionismo, né? Porque Não, exatamente. Aliás, muitas vezes, o que é muito duro para um líder é que muitas vezes, se ele entender que o grupo dele que vai entregar o resultado dele, né, o resultado sob sua responsabilidade, talvez não seja o grupo adequado. Né, muitas vezes, se eu tiver claro, olha, eu tenho um indicador para entregar para a organização, qualquer que seja, satisfação do meu usuário. Tá? Se eu sou responsável por isso, eu preciso entender que quem vai entregar esse indicador é o meu grupo de liderados. E nessa hora eu preciso ser muito rigoroso para verificar se esse grupo está preparado ou não para fazer isso. E ele pode não estar preparado por 2 motivos. Ou porque ele não tem capacidade mesmo, e aí, nesse momento, talvez eu tenha que trocar, eu tenho que conseguir outras competências em outras pessoas. A Silvia falou uma coisa maravilhosa e reforçou um ponto que é fundamental, que é, por exemplo, a diversidade do time. Como é que eu constituo um time com características diferentes e competências diferentes para entregar isso? Né? Ou então, como é que eu desenvolvo e preparo esse time para que ele seja capaz de entregar aquelas informações, aqueles resultados? Eu vou fazer a pergunta de outra sayonara, né, agora da Aviação Cidade do Aço, que é bem interessante em relação ao nosso setor, né, que tem lideranças familiares, né, empresas familiares. Muitas organizações se perdem nos conflitos de gerações, onde as lideranças de pais para filhos não conseguem conciliar a forma de gerir. Como trabalhar essas diferentes formas de lideranças que não conseguem focar estrategicamente o processo de evolução da organização? Só tem pergunta difícil aqui, gente. Então, as respostas que a gente tem, assim, quando a gente fala são 3 perguntas na mesma pergunta. A primeira questão é como é que você consegue profissionalizar um processo de gestão dentro de uma empresa familiar. Não é fácil. Não é fácil. O que a gente consegue ver hoje, e aí tem estruturas muito modernas de governança familiar. Né? Porque o envolvimento, na verdade, da família numa organização, ela pode ser muito benéfica. Né? Ao contrário de muito do que a gente escuta, putz, né, ficou dentro da família, a família não conseguiu fazer o gerenciamento ao longo do tempo. A gente escuta muito isso. Isso não é verdade. Normalmente o que a gente entende é que a família tem um rol de conhecimento sobre a organização muito diferenciado em relação a qualquer outra pessoa que porventura venha trabalhar na organização. A pergunta é como é que a gente rege esses conhecimentos e as competências de cada um deles. Né? Então, pensando de um ponto de vista profissional, hoje, a gente já tem algumas estruturas de governança desses, até dos herdeiros da família, de como é que a organização, a instituição, deve preparar essas pessoas para melhor utilizar esses conhecimentos. Independente da forma como ele vai atuar, ou ele continuar sendo partícipe, né, da família, mas ele ter um papel muito bem estruturado. Porque, no final das contas, isso pode frustrar. Do ponto de vista do negócio, da organização, a organização pode ter eventuais problemas se a pessoa não estiver preparada, né, da família não estiver preparada para assumir a complexidade do trabalho. Do outro, pode frustrar a própria pessoa. Né? Cada vez mais você vê grandes famílias criando novos negócios ou outras perspectivas de trabalho com membros da família, porque são pessoas que não estavam adaptadas àquele tipo de complexidade ou mesmo do interesse. Então, isso é uma questão. A segunda questão é a questão de gerações, né, do conflito de gerações. E aí, na verdade, bom, esse é um tema para 4 dias de conversa, na verdade, né? Mas, de novo, assim, a gente tem feito muita pesquisa lá no Lab SSJ sobre conflito de geração. E aí eu cheguei a citar na palestra hoje sobre geração Y, né? Que são os jovens que estão chegando. O que a gente identificou recentemente é que muito do que a gente vê de característica dos jovens, muito do que a gente vê de característica da geração Y, o que a gente escuta da geração Y normalmente, né? É que esses caras são petulantes, que esses caras querem ficar pouco tempo na empresa, que a remuneração é mais importante do que o desafio, que eles mudam muitas vezes de empresas, que eles têm uma perspectiva de assumir um cargo de liderança em 2 anos. Vocês já devem ter visto esse tipo de reportagem por aí. Né? A gente chegou a fazer algumas pesquisas, a gente chegou a perguntar para quase 16 mil jovens em processo de recrutamento para organizações. Então é uma pesquisa extensa que a gente fez. E o que a gente identificou, gente, de verdade, é que tem uma coisa que é o comportamento do jovem desse milênio.
Então tem mudanças de comportamento sim, e eles são muito regidas por dois principais vetores. Um vetor importante é a tecnologia. Né? Eles têm uma habilidade de mexer com tecnologia que é diferente da gente do Mauro, né? Que estou localizado aí nas classificações como geração X. Então eles têm uma outra habilidade em tecnologia. Isso é uma coisa. Tem uma outra coisa, que é como é que os meninos, de um modo geral, foram criados. Né? E aí tem uma diferença importante aí. Normalmente o que identifica nessas novas gerações é que eles têm um nível de proteção da família muito maior do que tinham um tempo atrás. E exemplos bem simples, né? Do tipo, os meninos brincavam na rua. Os meninos pulavam portão, sabe aqueles portões que tinham vidro? Eles pulavam, eles subiam em árvore, né? Eles andavam de ônibus sozinho. Hoje existe uma tendência da gente começar a proteger, né, algumas crianças de algumas situações específicas. De um lado isso, e do outro lado a mudança de trato dos pais com os filhos também. Então, normalmente, o nível de interlocução dos filhos com os pais é de uma equidade muito diferente. Né? Eles conversam quase que de igual para igual. Né? Então, você imagina, eu dei um exemplo bom com o meu filho. Né? Meu filho, Luca, tem 11 anos, eu estava jogando tênis com ele outro dia, e eu errei uma bola. Ele virou para mim e falou assim, aê, ruim, tipo, ruinzão, e deitou no chão de rir, falando de mim. E qual foi o meu comportamento quando ele me chamou de ruinzão depois que eu errei a batida de tênis? Eu rolei no chão de rir também, gente. Eu não dei uma bronca, né? E eu nunca fiz isso com meu pai, de maneira nenhuma. Eu tinha um respeito gigante pelo meu pai. Agora, pega o Luca. O Luca, se ele tem essa liberdade, né, de conversa comigo, que sou o pai dele, teoricamente uma autoridade, quando ele está dentro de uma empresa e for conversar com um gestor, ele vai ter o mesmo nível de intimidade. Então a expectativa de qualquer jovem entrar, virar para um presidente, fazer uma pergunta, digamos, de saia justa, isso pode acontecer sim. Isso não significa petulância, não significa falta de respeito, significa só um outro formato, porque eles vêm de outra formação. Então tem uma coisa que é um comportamento sim que é diferente. Tem uma outra coisa que acontece, que é o fato dele ser só jovem. Isso mistura muito. E aí eu vou dar um exemplo muito legal para vocês. A gente pegou essa é boa para você ouvir, muito legal. A gente pegou uma reportagem, tem uma revista americana que chama Fortune. Isso é Fortune, né? Tem uma publicação de 1969, tá? 1969, e descreve uma impaciência dos jovens que estavam chegando às organizações. Gente, se você lê a matéria, descrevendo os jovens de 1969, você lê o Geração Y, ipsis literis, cara. É um cara impaciente que quer ficar no máximo 2 anos no cargo, quer mudar, quer nível de liderança em 3 anos, quer mudar de empresa, quer novos desafios. Você lê exatamente a mesma classificação que a gente tem hoje. Então, de novo, tem um comportamento novo, sim, mas tem muito que é só jovem. E aí a gente precisa calibrar como é que a gente conduz esses comportamentos dentro da companhia, porque às vezes dá alguns ruídos a mais. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença do Mauro e da Silvia. Acho que foi um momento bem gratificante para todos nós, de muita troca de conhecimento, muita informação nova. Queria agradecer a presença de vocês, também de quem está nos assistindo pela TV UCT, e informar que a partir de amanhã a palestra estará disponível no site da UCT. E, Mauro, assim, quanto tempo mais ou menos você acha que... Acho que até amanhã. As perguntas? A resposta? Acho que sim. Tá, então assim, tem uns 2 dias para o Mauro responder as perguntas e a gente postar na ferramenta. Então é só acessar tvuct.com.br, ciclo de palestras, vocês vão ter acesso à palestra, ao PowerPoint e também às perguntas e respostas. Ok? Muito obrigada a todos, agradeço a presença de vocês. Obrigado, gente.